Boa noite, Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao espaço dos Caminhantes do Cerrado, e você veio nos falar hoje sobre a Rota do Descobrimento. Nós tivemos dois grupos esse ano fazendo a Rota do Descobrimento, mas essa nova aventura para 2023 tem novidades bem interessantes, e o Léo, que já é nosso parceiro aí, um dos primeiros parceiros dos Caminhantes do Cerrado, se dispôs a atender nossos pedidos de ajustes, e acredito que a rota agora está até bem mais tranquila. E tenho certeza que quem for embarcar nessa aventura vai estar fazendo uma linda travessia. Não é uma travessia que a gente possa considerar de todo assim, difícil, apesar que a gente não pode dizer que é fácil, porque caminhar durante vários dias, né, não é uma coisa que a gente pode dizer que é uma coisa fácil, né? Não é a mesma coisa de você fazer travessia todos os dias, pequenas, ou caminhar um dia ou outro e pausar. Então, a travessia, ela sempre envolve um pouco mais de condicionamento físico. Porém, não é nada também que vai esgotar. É uma trilha bonita, praticamente plana na maioria do percurso. E eu amei fazer essa travessia. Se eu puder, e se eu estiver aqui no Brasil, talvez eu até faça novamente. É uma trilha muito bonita. São lugares lindos. Quem fizer essa rota do descobrimento vai estar visitando aí praias que são consideradas uma das mais belas do Brasil. E são lugares muito bonitos, além de ter toda a questão histórica, né, da chegada dos europeus aqui no Brasil. Então, é bem interessante. Léo, seja bem-vindo e está contigo a palavra. Beleza, obrigado, Rose. Boa noite, gente. É uma felicidade estar aqui mais uma vez. Acho que essa já é o que? A quarta ou a quinta live que a gente faz junto, né? Tô ficando bom, vou melhorando e uma hora vou ficar bom. É bom demais estar aqui com vocês, principalmente para falar de trilha, falar de montanha, falar dessas aventuras. Então é sempre um prazer estar aqui e adoro estar aqui para falar disso. Gosto mais de estar na trilha, estar na montanha, estar na trilha, mas é bom estar aqui também. Então, eu preparei uma apresentação, eu coloquei bastante foto para a gente vendo os lugares aí. Nas últimas expedições, a gente tirou muitas fotos e o lugar é incrível, que a Rose falou. Você fecha o olho assim, tira uma foto, a foto sai bonita. Lá é demais, lá é demais. Com chuva, com sol, é bem bonito. Então, vou me apresentar. Rodrigo, passa para mim, por favor. Para quem não me conhece, eu sou o Léo, o que a Rose falou, a gente já está fazendo uma parceria desde o ano passado, né, Rose? A gente conversou a primeira vez, acho que o ano passado, final, setembro do ano passado, acho, então, mais ou menos isso. Então, eu sou guia de montanha, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu não sou da Bahia, eu não sou baiano, deu para perceber pelo sotaque, meio porteira. Eu não moro na Bahia, mas eu já vou para lá já tem algum tempo. Esse ano teve as duas expedições que eu fiz com o pessoal dos caminhantes. Eu tive lá em janeiro também numa outra expedição. Agora, em janeiro, eu estou indo para lá novamente. Não serei eu que vou estar guiando, mas vai ser o outro guia que está sempre comigo, que vai estar comandando essa expedição de janeiro. É um lugar que a gente conhece bem, é um lugar que já tem algum tempo que a gente vai para lá. E é incrível, é o Nordeste, é o Brasil, é as praias do Nordeste. Então é isso. Então, falar um pouquinho de mim. Em 2011, eu fui convidado para uma expedição para fazer uma expedição de alta montanha. Na verdade, em 2009 eu comecei a fazer escalada aqui mesmo em Ribeirão. Em 2011 eu comecei a fazer montanhismo. Fui convidado para uma expedição numa das montanhas mais altas do Brasil, a quarta montanha mais alta do Brasil, que é a Pedra da Mina. Desde então não parei mais. Então já tenho aí também para quase 11 anos nessa loucura. E adoro isso, adoro estar com os clientes. A parte que eu mais gosto assim é ir para a montanha, ir para a trilha. A gente vai direto. Então, às vezes tem trilha mais perto. A Bahia é um pouco mais longe para mim, mas tem trilha mais perto que às vezes eu faço a trilha 2, 3 vezes no mês, a mesma trilha. E aí às vezes a pessoa me pergunta, nossa, Léo, mas você não cansa de fazer? Eu sempre digo que não, porque toda trilha é diferente. Quando você vai com um grupo é diferente, quando você muda as pessoas é diferente, quando você vai com as mesmas pessoas, as percepções são diferentes, você tem mais dificuldade ou mais facilidade, e aquilo muda. Então, eu acho que a parte legal disso é estar lá na trilha, e sem contar que é uma terapia, né, gente? A partir
pandemia, essa loucura que a gente viveu aí já tem um tempinho, mas as coisas vão acontecendo e a gente está sofrendo até hoje com isso, né? Então, ir para a montanha, ir para fazer trilha, eu acho que é uma terapia, quase que uma religião, assim. Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. Em 2016, eu abandonei, eu adoro falar abandonei, eu pedi demissão do meu trabalho, eu trabalhava com vendas, eu pedi demissão, comecei a me dedicar a trabalhar só com turismo, trabalhar só com trekking, expedições de trekking, de turismo, de montanha e coisas nesse sentido. Em 2017, eu fundei a Araucária Expedições. E nunca tinha trabalhado com turismo na vida, nunca tinha vendido um pacote de turismo, nunca tinha trabalhado com nada parecido com isso. Daí eu comecei a trabalhar, as coisas foram acontecendo, vai para lá, vem para cá. Trabalhava muito forte na região da Serra da Mantiqueira, que é uma região que tem muitas montanhas. Então eu vou falar muito de montanha aqui, porque é o meu mundo, assim, apesar de fazer trilha de todos os tipos. Hoje eu opero expedições do Brasil inteiro. Então a gente tem uma agenda com o pessoal dos caminhantes, acho que eu não lembro agora de cabeça quais são todos os roteiros, que são bastante coisa. Mas a gente tem Serra da Canastra, a gente tem Lençóis Maranhenses, a gente tem Rota do Descobrimento, a gente tem agora, em dezembro, um grupo para o Cerro Castilho, no Chile. Vai ser a primeira expedição internacional dos caminhantes, né, Rose? Vai ser muito boa. Tem uma em dezembro, tem uma começando logo em seguida, no comecinho do ano, em janeiro. Então vai ser diversão em dose dupla. Finalizar o ano, vamos passar ano novo juntos, fazer uma festa lá no Chile, e vamos começar o ano juntos também, porque dia 2 ou dia 3, tem um outro grupo chegando, e vamos de novo fazer mais montanha, mais trilha. Devagarzinho eu vou levar vocês para a montanha. Eu não falo muito isso, mas devagarzinho eu vou levando. Eu já estou na fila, né? Já estou na fila, adoro montanha. Vamos que vamos. E é isso, gente. Então, eu sou montanhista, a minha profissão, eu sou montanhista e guia de montanha. A minha especialização, eu trabalho com operação logística, então estou muito acostumado a levar as pessoas para lugares inóspitos, lugares afastados, lugares onde a logística é complicada, lugares, às vezes, onde não tem cidade. Não é o caso dessa expedição onde a gente vai fazer, que lá a gente vai estar visitando, todos os dias a gente chega numa cidade, numa vila, todos os dias a gente tem um carro de apoio para ajudar a gente, mas eu estou acostumado a trabalhar em expedições onde a gente não tem isso, onde às vezes a gente vai para um lugar e a cidade mais próxima, às vezes, está a 200, 300 quilômetros. Agora, no começo do ano, depois da expedição com os caminhantes, eu estou indo para o Atacama, para a Puna do Atacama, na verdade, que é a região alta do Atacama. Então, eu devo ficar lá uns 35, 40 dias, me preparando para, conhecendo regiões lá, para começar a trabalhar nessa região. Então, são regiões mega isoladas, regiões onde a gente não tem acesso ao hospital, não tem acesso, às vezes, à comunicação, não tem acesso a muitas coisas, e às vezes a cidade mais perto está a 200, 300 quilômetros. Às vezes você não tem nem outras pessoas perto. Então, assim, eu venho cada vez mais me especializando nesse tipo de coisa, de estar em lugares isolados, porque isso, quem consegue resolver problemas nessa situação, acho que consegue resolver problema em qualquer situação. Então, eu acho que isso é um diferencial. Quando a gente traz isso para um lugar um pouco mais tranquilo, eu acho que isso faz toda a diferença. A calma de como agir, como resolver os problemas, eu acho que isso faz toda a diferença. Então é isso, a minha área de trabalho é essa daí, e já tem quase 11 anos, já falei isso, 11 anos que eu estou nessa parte. Chega de falar de mim, vamos falar da parte boa. Dri, passa para mim, por favor. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Léo. Diga. Você tocou num aspecto bastante importante, que é como solucionar problemas diante de uma situação imprevisível. Nós tivemos aí a oportunidade de ver o profissionalismo do Léo quando nós fomos pegos pelaquela tempestade lá na ponta do Joatinga, né, que inclusive vitimou pessoas que a gente conheceu durante a trilha. E aí a gente viu o Léo se desdobrar numa situação muito precária, sem condição da gente sair. Nós ficamos ilhados, ficamos 2 dias na praia, na tentativa de voltar e sair da ponta de Joatinga para chegar em Paraty, e depois de sair de Paraty para voltar para casa. E o Léo, ele correu atrás, né, numa situação muito difícil, onde nada funcionava, onde mal tinha energia elétrica, não tinha telefonia, não tinha como você contactar e não tinha como sair da ilha. Mas o Léo
correu atrás e conseguiu casa para a gente ficar, assim, né, de uma hora para outra, e a gente conseguiu sair de lá de voadora, depois de 2 dias confinados. Então, são aspectos que eu considero muito relevantes no profissional. Ele saber se virar quando as coisas não correm de acordo com o que foi planejado. Uma outra grande qualidade que o Léo tem é de ser extremamente flexível. Eu nunca pedi algo para o Léo que ele falasse, não consigo fazer. Então, assim, tudo ele corre atrás e dá um jeito. Então, isso, Léo, é uma coisa que a gente preza muito. Por isso que a sua parceria é muito importante para os Caminhantes do Cerrado. Pô, Rose, valeu demais, assim, eu fico me achando aqui, hein? Não, Rose, aquele rolê foi difícil, né? Aquele rolê da Joatinga foi o mais difícil para mim, eu já te falei isso. Mas foi um aprendizado muito grande, assim, foi uma doideira. É isso, vamos falar de Rota do Descobrimento. Gente, por que Rota do Descobrimento? Botei aqui, mas todo mundo já sabe. Algumas pessoas até falam que o descobrimento não é um termo adequado, né, para a gente falar, mas é o nome que utilizam para esse lugar e com relação ao descobrimento do Brasil. É a partir do momento da chegada dos portugueses do Brasil. Então, em 22 de abril de 1500, guardem essa data, dia 22 de abril, tá, gente? Os marinheiros descobriram, chegaram, encontraram, viram, avistaram terra, avistaram Monte Pascoal, chegaram nessa região do Brasil, o extremo sul da Bahia. Então, foi nesse ano de 22 de abril, e começou toda essa coisa, toda essa loucura. E aí tinha os povos indígenas que habitavam aquela região lá, o pessoal da etnia Pataxó, que é a predominante lá na região, e o pessoal se encontrou, e aí teve aquela coisa toda, trocaram presentes, e foi aquilo tudo. Essa região onde a gente vai andar, a maior parte, a gente vai andar depois, acho que o próximo slide é um mapinha, daqui a pouco vocês vão entender bem legal, esse mapinha ficou legal. A gente vai andar onde meio que aconteceu bastante coisa nessa época. O primeiro contato dos portugueses, dos europeus, aconteceu muito nesse pedacinho do Brasil ali, uma área de quase, menos de 100 quilômetros, onde tudo aconteceu ali primeiro e depois foi sendo espalhado por aí. Então, a gente vai ver isso de perto. E o legal disso é que são regiões, apesar de estarem próximas de cidades, próximas de vila, próximas de vilarejo, próximas de estrada, são regiões que se mantêm preservadas. Eu acho que essa é a parte mais legal dessa travessia, porque a gente consegue ver ali, quando a gente chega ali, quando a gente entra naquele meio, a gente tem praticamente a mesma visão, a gente enxerga mais ou menos o que os portugueses enxergaram há 500 anos atrás, que os portugueses, aqueles indígenas que viviam ali, o terreno, o ambiente ali não mudou muito. É um ambiente selvagem ainda, apesar de ser uma restinga ali, uma região relativamente pobre, vamos falar assim, de plantas, pobre nem é uma palavra muito certa para falar, mas é uma região mais árida, mais seca, assim, a vida ali é muito selvagem. Apesar de estar perto de grandes centros como Prado, Caraíva não, Porto Seguro, então a gente consegue ver isso. Tem a parte dos parques nacionais, ali tem 2 parques nacionais que são bem legais, a gente vai passar por eles, a gente vai conseguir avistar da praia, a gente consegue enxergar o Monte Pascoal, da praia onde os portugueses desembarcaram no primeiro momento, depois, antes de irem para Porto Seguro. Então a gente vai passar nesses pontos todos, então a gente vai poder viver esse pedaço da história. Eu sempre costumo falar que Ribeirão Preto, que é o lugar onde eu moro, onde eu morei por muito tempo, hoje eu meio que não moro em lugar nenhum, mas eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que está no interior do estado de São Paulo, e a história demorou para chegar aqui, demorou para povoar essa região aqui, demorou para as coisas começarem a acontecer, para ter alguma coisa. Então, eu nunca vivi muito essa coisa de viver onde a história aconteceu. E aí eu comecei a trabalhar com turismo, com montanha, com essas coisas, eu me mudei para o sul de Minas, para a Serra da Mantiqueira. E ali eu morava próximo da Estrada Real, eu morava próximo de um lugar onde Dom Pedro visitou. Eu comecei a morar num lugar onde tudo aconteceu ali. Então isso começou a me deixar muito interessado, assim, porque
uma coisa você ler no livro, né? Se procurar na internet ou ler num livro, ou aprender na escola, aconteceu tal coisa aconteceu lá naquele lugar. Só que quando você vai para aquele lugar, eu acho que a ideia, a sua percepção muda completamente, assim, você poder andar naquele lugar, e aquele lugar ser como era há um tempo atrás, eu acho que isso te muda de algum jeito. É uma ideia bem, bem interessante, assim. Então é isso. Então, Porto Seguro é a primeira cidade fundada no Brasil, né, a cidade mais antiga. Mas antes de chegar em Porto Seguro, os portugueses chegaram. Eles avistaram lá o Monte Pascoal, que antes eles deram o nome de Ilha de Santa Cruz, depois mudaram para a Terra de Vera Cruz, depois mudaram para Monte Pascoal. Eles chegaram num lugarzinho lá, vai ser onde a gente vai passar no primeiro dia. No primeiro dia de trilha, a gente vai chegar nesse lugar. É a praia da Barra do Cai. Barra do Caí, Barra do Cai, muda um pouquinho às vezes a pronúncia, assim. Então, vocês ouvirem falar Barra do Caí ou Barra do Cai, é o mesmo lugar. Então, é uma praiazinha isolada, só dá para chegar lá por uma estradinha ruim pra caramba, ou de barco, ou pela praia, que é o que a gente vai fazer. A gente vai sair de Cumuruxatiba e vai andar uns 8 quilômetros, mais ou menos, e vai chegar em Barra do Cai. Chegar em Barra do Cai tem um rio, a gente atravessa esse rio, e aí está lá o monumento do primeiro ponto onde os portugueses, onde os europeus chegaram no Brasil, e foi ali que eles encontraram mais ou menos uns 18 indígenas da etnia Pataxó, e começou tudo ali. Aí depois desse encontro, eles viram que aquele lugar ali onde as caravelas estavam estacionadas, vamos dizer assim, era um lugar perigoso, não dava para o barco ficar ali, porque o mar batia forte, tinha muita onda, não era legal ficar ali, não era seguro. Então eles começaram a procurar um lugar legal para estacionar as caravelas, para aportar, deixar elas em segurança lá e poder explorar a região, que eles não sabiam até então o que era, não sabiam se era uma ilha, o que estava acontecendo ali. E aí eles começaram, eles rumaram para o norte, mais ou menos uns 80 quilômetros depois, eles acharam um lugar legal, um lugar interessante para parar, um porto seguro. Eles pararam ali e chamaram aquele lugar de Porto Seguro. E aí mais tarde virou a cidade de Porto Seguro. Aí rezaram uma missa lá, colocaram um marco, que é um marco do descobrimento, e aí chegamos até onde a gente está hoje. Pode passar, Adri, por favor. Então aí tá vendo, ó, essa primeira foto, que é a Cruz de Malta, que é a placa da primeira praia do Brasil, é o primeiro monumento assim que a gente vai ver na trilha. Então, logo no começo, depois de 8 quilômetros, a gente vai encontrar, vai dar pra gente tirar foto aí, dá pra... É bem bacana, assim, bem bonito. E o marco do descobrimento, esse está lá em Porto Seguro, esse daí, o dia que vocês chegarem, dá para ir lá, tirar foto, ele fica num mirante bonito, tem um farol do lado, tem umas lojinhas, é bem legal também fazer essa visita. A gente não vai passar lá nesse lugar pela trilha, mas às vezes, de repente, alguém chegar um dia antes ou ficar um dia a mais na cidade, vale bastante a pena esse passeio. Pode passar, Adri, por favor. E esse aqui é o mapinha que eu falei. Então, ele fica lá na pontinha, quase não, mas próximo, da divisa com o Espírito Santo. É o extremo sul da Bahia. Então, aqui, lá no começo, no mapinha mesmo aí, vocês vão ver lá que tá lá Porto Seguro, Trancoso, Espelho, Caraíva, Corumbau, Barra do Cai, Cumuruxatiba. E do lado, Monte Pascoal. Então, já começando a falar um pouco de como vai ser a nossa expedição. O aeroporto mais próximo, ele está em Porto Seguro. Vocês vão chegar em Porto Seguro. A gente vai combinar ainda um horário, depois a gente já está com um grupo, se vai montar um segundo grupo, ou a gente vai ver quem realmente vai nesse grupo. A gente vai alinhar e vamos definir um horário para a gente se encontrar em Porto Seguro. Um horário que seja bom para vocês. Como a maioria de vocês está vindo, a maior parte de vocês de Brasília, acredito que não sei se tem alguém que vai de fora, mas os voos são meio que nos horários próximos, então vocês vão chegar meio juntos. Então acho que é fácil da gente definir esse horário e esse ponto de encontro junto com vocês. Dá para ser bem flexível. Então a ideia é que a gente se encontre em Porto Seguro, logo no primeiro dia, no dia da chegada. Vocês chegam em Porto Seguro, que depois eu vou ver certinho o dia, que eu não lembro agora, dia... Bom, daqui 17. A pouco dia 17, que ficou marcada para iniciar a expedição, né? Isso, dia 17. Então, no dia 17 vocês chegam em Porto Seguro, a gente encontra lá em Porto Seguro, e a gente vai fazer a gente vai entrar sentido interior da Bahia, assim, a gente vai lá perto dessa BR-101, a gente vai pegar a BR-101, na verdade.
e vai cruzar, passar perto lá do Monte Roraima, do Monte Pascoal, vai em Itamaraju. De Itamaraju a gente vai para Cumuruxatiba, ou Cumuru. Eu costumo chamar só de Cumuru, que é o jeito que todo mundo chama, Cumuru. Aí a gente vai dormir essa primeira noite em Cumuru. Aí a partir de Cumuru, a gente já está indo de volta para casa. O objetivo nosso é chegar em Porto Seguro de novo. Então a gente vai pegar todo esse Léo, trecho me desculpa, eu vou te interromper. Dia 17 a gente já começa a caminhada, então, no próprio dia 17. Daqui a pouco eu vou falar disso. Aguenta um pouquinho aqui que eu tenho o dia a dia com as datas. Aí vai ficar mais fácil da gente entender. Então é isso. A gente chega em Cumuruxatiba. Primeira parada é Barra do Cai, depois Corumbau, Caraíva, Espelho, Trancoso, até chegar de novo em Porto Seguro. A gente vai demorar alguns dias para fazer esse percurso todo. Pode passar, Adri, por favor. Então, o que a gente pode esperar desses dias todos aí, que vai ser os nossos dias de caminhada? Pode esperar praia, não tem como esperar outra coisa. Pode esperar muito sol, muito calor. É a Bahia, é o Nordeste, né, gente? Então, não tem nada diferente disso. Se não tiver calor e não tiver sol lá, tem alguma coisa errada. Uma riqueza cultural gigantesca, gigante, histórica também, é o que a gente está falando aqui agora. Um dos dias, um almoço, vai ter um dia que a gente vai almoçar, junto com o pessoal da aldeia. Existe uma aldeia, até hoje, uma aldeia Pataxó, nas proximidades lá de Caraíva, e um dos dias a gente vai almoçar na casa do cacique. Ele vai abrir a casa dele pra gente, não é aquela coisa... Isso é uma coisa que eu acho legal também. Quando a gente vai em lugares meio históricos, assim, eu acho que rola muito aquela questão de a comida típica, a roupa típica das pessoas, como que aquela coisa com relação àquela coisa que é o ponto turístico. No caso, aí vamos falar assim, com relação aos indígenas. Próximo a Caraíva, tem 2 aldeias indígenas. Uma delas é onde o pessoal mora, onde eles têm a casa deles, a escola deles, o posto de saúde, o mercado. Uma aldeia. E tem uma outra aldeia, que é onde as pessoas vão para lá, os turistas vão para lá, e aí tem uma dança lá, o pessoal cobra para dançar, o pessoal eles pintam você, eles falam um pouquinho a coisa do que é a cultura dos pataxós, da cultura deles. Só que eles não vivem desse jeito. Eles mostram pra gente como que era há um tempo atrás, só que não é a forma deles viverem. O que a gente vai buscar aqui é levar vocês no lugar onde esses caras moram, levar vocês dentro da casa dele, comer a comida que ele come hoje, conversar com ele na hora que ele está ali, que a esposa está cozinhando e fazendo, e participar de um ritual de agradecimento ali. É um negócio muito diferente, gente. É um negócio que não... Eu costumo dizer que não é coisa para turista. Eu acho que eu me incomodo um pouco quando me chamam de turista. Eu acho que é um negócio meio meu, assim. Eu não quero ser turista. Eu quero ser a pessoa que eu quero ir num lugar, eu quero conhecer, e eu quero entender um pouco, eu quero viver um pouco do que aquelas pessoas que estão ali vivem. Então, eu não quero ser turista, eu não quero chegar lá, comprar, gastar um negocinho, ir num lugar onde todo mundo vai, tirar foto que todo mundo tira, depois ir embora e falar, o que você viu lá? Eu vi onde todo mundo vê. Não, eu quero ir num lugar, eu quero vivenciar aquilo, eu quero conversar com pessoas diferentes, eu quero entender como aquilo é de verdade, sabe? Então, a ideia dessa riqueza cultural que eu estou falando é mais ou menos isso, é nesse sentido, da gente chegar e ir lá na casa do cacique, e aí, como é que você vive? Não, então, aqui é assim, 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 ó, aqui a gente come aqui, não sei o quê, e eu acho que isso é a ideia de vivenciar esse negócio. Acho que isso é o que enriquece a coisa toda. Então, isso é uma das coisas que a gente vai encontrar lá, com toda certeza a gente vai encontrar muito disso lá, porque tem bastante. A gente vai encontrar... Opa! Isso. A gente vai encontrar regiões intocadas, que eu falei, a gente vai passar por lugares onde está lá, do mesmo jeito que estava 500 anos atrás. A gente vai encontrar um dos trekkings de mais alto nível do Brasil. Mais alto nível que eu falo não é dificuldade de qualquer coisa nesse sentido. A gente vai... É um dos trekkings... Eu não sei se ele chega a ser tão conhecido. Eu conheço esse trekking há bastante tempo. E isso montanha, trekking, essas coisas, como isso faz parte da minha vida,
eu tenho uma percepção que é bem comum lá. Só que não é um trekking que não é todo mundo que conhece, não, são poucas pessoas que vão para lá para fazer, principalmente nesse formato que a gente faz, esse formato de percorrer todo o caminho. Então é uma coisa diferente. Que eu saiba, a Rose me falou de uma empresa que ela falou que conhece, que faz uma parte do caminho. Eu conheço uma outra empresa que faz uma parte que também você não tem tantos dias vivenciando isso tudo. Mas, enfim, o que eu quero dizer? É que é quase que um roteiro exclusivo isso. Essa vivência que a gente vai ter é uma coisa que a gente não consegue encontrar em outro lugar. Assim. Acho que isso faz desse lugar de altíssimo nível. Assim. Acho que não perde nada para qualquer trilha fora do Brasil. Assim. Não perde nada para uma trilha na Patagônia, não perde nada para uma trilha na Europa. Lógico, é uma trilha que não tem tanta gente fazendo, então a estrutura não vai ser tão grande, mas não quer dizer que isso seja ruim. Eu acho que isso é a cereja do bolo lá desse lugar. A gente vai falar um pouco também, a gente pode esperar também uma gastronomia muito boa, muito diferente, afinal a gente está na Bahia, a gente está num lugar onde tem muitas pessoas com tradições indígenas, a gente está próximo do mar, onde a gente tem uma culinária toda diferente também, então esperem encontrar uma gastronomia muito rica. Isso foi uma das alterações que eu conversei com a Rose, que a gente achou melhor por fazer. Geralmente, nas expedições que eu costumo fazer, a gente gosta de cozinhar. Eu acho que a hora do cozinhar, eu acho que essa é uma hora muito, muito, muito legal, muito bom. Porque assim, a gente anda o dia todo, sofre lá, toma sol, cansa, fica com dor, acontece um monte de coisa. Aí a gente chega no lugar lá onde a gente vai dormir, a gente toma um banho, quente, frio, que seja, a gente toma um banho, bota uma roupa mais limpa e descansa um pouquinho. Daqui a pouco é hora da janta, daqui a pouco a barriga começa a roncar e você fala, opa, tá na hora da janta, mas vamos cozinhar. E a gente senta, todo mundo ali em volta da mesa, um ajuda um pouquinho, um corta uma coisinha aqui, outro corta uma coisinha ali, um conta umas mentiras aqui, o outro fala que tá com dor, o outro, não, passa esse remédio, e vira uma loucura. E aí 10, 12, 15 pessoas em volta de uma mesa vira um negócio bem legal. Então, eu gosto muito desse momento de cozinhar, justamente por conta disso. É onde que a gente dá mais risada. Acho que você já está mais descansado, você reflete do que aconteceu, você conta das suas experiências, o colega conta da dele, aí você vê que a sua não foi um pouco diferente, ou foi igual. Eu acho que o cozinhar é muito legal para trazer todo mundo, para juntar todo mundo. Mas, é o que eu falei, a gente está na Bahia, a gente está com uma gastronomia tão rica, e eu falei, vamos tentar mudar isso, vamos tentar, em vez de cozinhar igual a gente fez esse ano, vamos tentar dar mais liberdade para o pessoal, vamos deixar o pessoal mais à vontade, e não vamos oferecer jantar para a turma, e vamos deixar o pessoal escolher, o pessoal experimentar, o pessoal conhecer, e com isso a gente vai ajudar também a economia local também, claro, o pessoal vive disso, então acho que faz bastante sentido a gente trabalhar nessa parte também e experimentar e aproveitar essa parte. Outra coisa que a gente pode esperar da Rota do Descobrimento: água cristalina, água morna, sol eu já falei. A água de lá, olha, a primeira vez que eu fui nessa região, eu me assustei. Eu não imaginava que a água fosse tão quentinha. Eu sou um tipo de pessoa que, cachoeira, por exemplo, vocês aí de Brasília, vocês vão falar que eu sou doido. Eu vou para cachoeira, eu não entro na água. Eu acho que a água tá fria, eu falo, não vou entrar nessa água, não. E eu corro de água fria. E se bobear, se tiver o banho meio frio, eu não tomo banho também, nem ligo. Então, eu não gosto de água fria. Mas quando eu tive lá, a primeira vez que eu tive lá, eu me impressionei, porque a água era quente, aquela água que você fala, meu, eu não vou sair daqui nunca mais, essa água tá uma delícia, então deixa eu ficar por aqui. E tá boa demais. Outra coisa também que pode ser que a gente encontre lá, essa eu não vou garantir, tá, gente? Eu acho que essas todas aí eu garanto pra vocês que vai ter. Agora a próxima não dá para garantir não, porque das duas últimas vezes que eu fui lá eu não vi, não falei nada também, e não encontrei. A Rota do Descobrimento também, ela é conhecida como Costa das Baleias. O pessoal chama essa região entre Prado e, acho que um pouco para baixo de Prado, como chama a cidade? Araçal, alguma coisa. Alcoçaba, é um nome difícil.
Eles chamam de Costa das Baleias, essa região. Então, Alcobaças, Léo. isso, boa, obrigado. Alcobaça. Isso aí mesmo. Essa região, o pessoal chama de Costa das Baleias, porque é muito comum, o pessoal vai para lá para fazer avistamento de baleias. Então, às vezes, dá para ver até da praia. Então, de repente, final do dia, assim, ou na parte da manhã ainda, dá para ver elas. Se elas estiverem por lá e a gente olhar bem na hora, a gente consegue ver elas. Não vou garantir, mas tomara que tenha algumas pessoas com muita sorte aí e dê pra gente encontrar com elas. Pode passar, Adri, por favor. Vamos falar agora mais da expedição. Então, vamos entrar mais ainda na ideia da expedição. A gente montou 2 pacotes, dois formatos, um cardápio, com 2 opções, e aí cada um pode escolher qual que é melhor para você, e falar, eu quero ir nessa, que eu acho que a minha experiência assim vai ser mais legal. Então tem um pacote Comfort, adorei o nome, viu, Rose? Gostei bastante. Que é o pacote onde a gente vai dormir em camas, a gente vai dormir em pousada, hotéis, hostels, eu vou explicar mais para frente, mas é um pacote mais Comfort, a gente vai ter um pouco mais de, como que eu diria, um pouco mais de conforto, vamos falar assim. Não que no camping não tenha conforto. Mas a segunda opção é do camping. Então a gente pode ou fazer uma opção, a gente vai ter a opção de dormir nas camas, de dormir nas pousadas, e aí a gente vai procurar, eu já estou vendo as pousadas aqui, estou procurando umas pousadas bem legais, pousadas com piscina, pousadas bem bonitas, bem gostosas, onde vai dar para a gente aproveitar bastante. E a opção de camping, que eu vou falar baixinho aqui, porque é a minha preferida. Então a gente criou 2 datas, a data Comfort, do dia 17 ao dia 23 de abril, e a opção com camping, que é do dia 25 de abril ao dia 2 de maio. Essa expedição Comfort, ela tá bem legal, porque a gente vai acontecer algumas coisas nesse momento da expedição. Eu falei agora mesmo que a gente vai visitar a aldeia indígena. Vai ter lá um dia que a gente vai chegar para almoçar lá com o pessoal, com o cacique, e a gente vai aproveitar esse momento. A gente vai chegar exatamente no dia que é comemorado o Dia do Índio, dia 19 de abril. Então, no dia 19 de abril, hora que a gente chegar lá, vai ter comemorações, vai ter festas, vai ter jogos, vai ter danças, vai ter pro pessoal indígena, essa é a data, é o Natal deles, vamos dizer assim. Então, tudo está acontecendo lá. E a gente vai chegar lá no dia 19 de abril, na aldeia, que é próximo a Caraíva. Então, isso vai ser um diferencial bem legal, assim, a gente vai poder ver isso. A gente não vai conseguir ver muito, porque a gente vai ter que seguir o caminho, a gente tem alguns objetivos que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, a gente vai ficar para trás, tem que dar um jeito. Então, a gente vai conseguir acompanhar uma partezinha disso. E uma outra coisa bem legal, a gente vai chegar em Porto Seguro no dia 22 de abril. Bem no dia que é comemorado o descobrimento, a gente vai estar chegando. Então, no final do dia, a gente vai estar chegando em Porto Seguro. Então, vamos pegar o finalzinho dessa festa também, que é bem legal. A cidade vai estar bem movimentada, vai estar uma festa doida. Esse ano teve Esquadrilha da Fumaça. A gente viu a Esquadrilha da Fumaça da praia, tipo, de camarote, assim, foi... Eu adoro a Esquadrilha da Fumaça, eu sempre que tem próximo eu corro para ver, e dessa vez foi de camarote, assim, os aviões vinham, assim, para mim foi um presente, assim, eu não foi uma coisa calculada que fosse acontecer, isso foi calculado para que terminasse no dia 22, mas eu não imaginei que fosse ser tão legal quanto foi, então se preparem que essa data vai ser uma data bem legal, bem legal. E a outra opção é com camping. A outra opção acabou uma expedição, a gente dá um dia de descanso para os guias, né? Eles também são gente. E no dia 25, a gente começa de novo, o segundo grupo com camping. Esse daí é uma opção um pouco mais roots, onde a gente vai dormir em barracas. Depois eu vou falar no detalhe de cada uma das expedições, eu vou fazer dia a dia de cada uma delas, mas a ideia é que vai ser um formato que a gente caminha com pouco peso, também a gente não vai andar pesado, a gente não vai ter que carregar todas as tralhas de acampamento, tanto no de camping como no comfort, também a gente não vai ter que andar carregando tanto peso, as distâncias não são tão curtas, assim, não é difícil, é o que a Rose falou, não é difícil, não é técnico, mas você vai juntando um dia hoje, um dia amanhã, outro dia amanhã, daqui a pouco no final você está
estrupiado. Então, a gente tem que fazer de um formato que seja prazeroso. Não adianta chegar no final no último dia, que é o dia de Viés Esquadrilha da Fumaça, você não está aguentando nem andar. Então, esse pacote feito para o Comfort também é uma ideia que a gente vá leve, não tem que carregar a mochila com tanta coisa. Então, a ideia é que seja bem gostoso, tanto um quanto o outro formato. Então, aí eu tirei uma fotinha aí, ó, de um dos acampamentos, e eu peguei uma foto de uma das pousadas também. São pousadas bem legais. É uma região muito turística, assim, então tem pousadas de muitos tipos, de todo jeito, de todo jeito. É bem legal, vocês vão gostar bastante. Pode passar, Adri, por favor. Ó, então agora vamos falar mais da Expedição Comfort. Então é isso aí que eu acabei de falar. Ela começa no dia 17 e vai até o dia 23. Então são 5 dias de trekking. 1, 2, 3, 4. 5 dias de trekking, mais um dia de pré-trilha e um dia de pós-trilha. O dia 17 é o dia de pré-trilha, então é o dia do ponto de encontro. A gente vai encontrar no dia 17. A gente vai definir no grupo, não precisa ser aqui hoje, lá mais para frente a gente consegue fazer isso. A gente vai definir, ver os horários de voo, tudo, ver essas coisas. A gente vai definir o horário que eu vou pegar vocês no aeroporto, ou podemos encontrar em algum lugar. A ideia é que seja no aeroporto, facilita. Você já chega no aeroporto, mais ou menos perto do horário, a van vai, pega vocês, dali a gente já vai embora para Cumuru. E quem já estiver lá na cidade, o Léo, por exemplo, eu já vou chegar no dia 16. Aí eu vou ter que ir para o aeroporto? O aeroporto é bem perto. É como se você fosse de Uber, você gasta 7, 8 reais, não é longe. Ah, entendi. Então a gente não necessariamente precisa ser no aeroporto. A gente vai combinar um lugar, pode ser um outro ponto, que aí a gente, em comum acordo com o grupo, for melhor para todo mundo. A gente define um horário, que eu acho que é interessante, quanto mais cedo possível, melhor, que a gente consegue aproveitar Cumuru. São quase 5 horas de viagem de van, de Porto Seguro até Cumuru. Não é longe, dá 300 quilômetros mais ou menos, só que são 5 horas de van. Então, quanto antes a gente conseguir chegar lá, mais tempo a gente tem para aproveitar em Cumuruxatiba. E lá é bem gostosinho também. E no outro dia, como a gente sai cedo, não dá tempo da gente ficar ali. Então, meu conselho assim, é que vocês cheguem o mais cedo possível em Porto Seguro, para a gente tentar fazer isso o quanto antes, para a gente poder curtir um pouquinho de Cumuru. Então, a ideia é essa. Dia 17, a gente chega em Porto Seguro. No dia 17 mesmo, a gente vai para Cumuru. Aí, no dia 18, de manhã, a gente já começa a fazer trilha. Aí, 18, aí segue o jogo, todo dia acorda cedo e vai. Então, aí são os lugares onde a gente vai dormir. Eu coloquei aí, ó, Cumuruxatiba, que é o pré-trilha, Corumbau, Caraíva, Praia do Espelho, Trancoso e Porto Seguro, já no final da trilha. Esses são os lugares onde a gente vai passar as noites. Nesse caso da Expedição Comfort, em pousadas. Pode passar, Adri, por favor. Então, agora vamos falar de dia a dia. Ó. Então, programação que eu acabei de falar. Ó, programação para o dia 17, o transfer em Porto Seguro, de Porto Seguro para Cumuruxatiba. Eu coloquei às 14 horas. Eu coloquei um horário meio que no meio do dia, mas é o que eu falei. Então, quanto antes for, melhor é para aproveitar a cidadezinha, a vilinha de Cumuruxatiba. São 5 horas de viagem, é um dia de deslocamento, é um dia que não tem muito o que ver, assim. A gente só vai ver a praia mesmo, na hora que chegar lá na pousada, for dar um passeiozinho na praia. Pode passar, Adri, por favor. Aí o primeiro dia, então, é o dia 18. A gente vai de Cumuruxatiba para Corumbau. Geralmente, essa trilha é uma trilha que eu durmo na metade do caminho. Só que quando eu durmo lá, é que lá tem uma área de campo, tem um lugar lá que dá pra gente acampar. Mas não tem pousada nesse lugar, que é Barra do Cai, que é onde eu falei que foi onde os portugueses chegaram lá, tem a placa, tem um rio lá, bem legal. Só que em Barra do Cai não tem área não tem pousada. Lá tem um restaurante, e esse restaurante eles liberam o espaço pra gente, e a gente consegue acampar do lado ali. A gente monta as barracas e acampa ali, e no outro dia a gente sai cedo para Corumbau. Se não me engano, essa distância do primeiro dia é uma distância curta, de 7 quilômetros, e depois 14 no segundo dia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tive que juntar o primeiro e o segundo dia para fazer esse primeiro. Então, a gente vai sair de Cumuru, em vez de parar em Barra do Cai, a gente vai tocar direto para Corumbau. Deve parar um pouquinho em Barra do Cai para comer alguma coisa, descansar um pouquinho, esperar o horário da maré, porque ali tem um rio que tem que atravessar
e esse rio a gente só consegue atravessar ele na maré baixa, então a ideia é que a gente saia com um pouco de antecedência, se caso atrase alguma coisa, tem alguma dificuldade, a gente chegue com um tempo de sobra desse rio, para a gente fazer a travessia dele caminhando. Que é um rio que, na maré alta, a gente não consegue atravessar ele. Então, a gente tem que esperar a maré baixar, a maré tem um horário certo que ela vai baixar, que a maré baixar, a gente passa com água pelo joelho, assim. Se não, se a gente chegar no horário errado lá, a água está na cintura, no peito, a gente, com muita correnteza, a gente não consegue atravessar. Teve uma vez que eu fui aí, a primeira vez que eu fui, eu tive que ficar 4 horas parado na beirada desse rio, esperando a maré baixar, porque eu não conseguia atravessar com a mochila cargueira. Então, assim, tem que ter esses cuidados com esses detalhes. Então, esse dia é um dia legal, é um dia pesado, eu coloquei até isso, são 6 horas, mais ou menos, de caminhada. Um dia... Eu não posso falar para vocês, ó, a gente vai sair bem cedo, para a gente chegar lá cedo, não dá, eu preciso desse horário das marés. Esse horário das marés, ele é como uma previsão do tempo. Ele tem uma tabela, ele é meio que como uma previsão do tempo. Eu não tenho acesso hoje, como está muito longe, dia 18 de abril, está muito longe, eu não consigo encontrar essa tábua de marés para tão distante. Eu só consigo encontrar, por exemplo, até o final do ano. Então, acredito que lá para o dia 2 de janeiro, o site que faz isso, eles já vão atualizar e eu já consigo ver isso. Aí eu já vou ter o horário de atravessar esse rio. Então, basicamente é isso. A gente vai sair de Cumuru, vai chegar em Barra do Cai, vamos almoçar por ali, vamos tomar uma cervejinha, quem quiser, tomar um Guaraná, uma Coca. Quem não me conhece, quem me conhece sabe, eu sou o doido das Coca-Cola. Quer me deixar feliz é me dar uma Coca-Cola. E dá para tomar uma coquinha gelada lá, dá para ficar um tempo lá. Então, a ideia é que a gente saia cedo, passe, chegue lá na hora do almoço, na hora que o rio baixar, a gente continua, atravessa o rio, e acaba de chegar até Cumuruxatiba, para chegar a hora que der. É um dia longo? É um dos dias mais longos da trilha, mas é um dia que não tem o que fazer. Ou a gente acampa, muda a expedição toda para poder acampar ali, ou a gente tem que fazer essa perna comprida e tocar para frente. É isso. Então, é um dia sofrido um pouquinho, mais 18 quilômetros, 21 quilômetros. Nada. A Rose andou aí, 10 dias, 20 km todo dia, então tá fácil. Pode passar, Adri, por favor. Não passa ainda não, volta um pouquinho. A gente vai caminhando, né? Então todo esse percurso é pela praia, vai ter alguns momentos ali que a gente vai sair, vai subir numa falésia, mas a ideia é que a gente faça todo esse percurso de 21 quilômetros, todo ele pela areia. A gente vai pela costa, pela praia o tempo todo. Então vai ter alguns momentos que a gente vai ter que subir umas falésias, entrar numa trilha, sair da areia, pegar um pedacinho lá fugiu o nome daquele tipo de vegetação, da restinga. A gente pega um pedacinho da restinga e depois volta para a praia, mas a ideia é que seja todo de praia. Então a gente vai sair a pé e as nossas coisas, as roupas, a maior parte das nossas coisas vai no carro, vai ter o carro de apoio que vai levar bagagem, essas coisas maiores. Então a gente vai andar com uma mochilinha pequenininha, uma mochila onde a gente vai carregar água, protetor solar, um lanchezinho, uma barrinha de cereal, um dinheiro para comprar na hora que a gente chegar no restaurante, essas coisas, uma canga, um chapéu, essas coisas. A gente vai carregar isso e todas as outras coisas vai no carro de apoio. A gente vai ter o carro que vai levar tudo isso. Quando a gente chegar lá na próxima pousada, já vai estar tudo bonitinho lá. Só a gente pegar e trocar de roupa, tomar banho e fazer a festa toda. Pode passar agora, Adri, por favor. Então, segundo dia. Segundo dia a gente vai sair de Corumbau, vai passar na aldeia, a gente vai sair bem cedo de Corumbau, porque esse dia também... Léo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Já que vai ter esse carro de apoio, aí assim, então não necessariamente a gente precisa levar a mochila cargueira, né? Pode levar uma mala pequena? Eu tenho a mochila cargueira, é só uma questão de pensar. Para a trilha, você diz? Não, para a trilha não. A trilha vai levar a mochilinha com as coisas. Mas como vai ter um carro de apoio, necessariamente tem que ser uma mochila? Pode ser uma malinha pequena? Eu vou falar disso lá no final então tá bom. dessa parte do Comfort. Tem algumas regrinhas, vai ser vai ser uma malinha assim, mas daqui a pouco eu falo. Vamos tentar deixar no final da apresentação tudo, na hora que eu terminar tudo, tenho um espaço
que a gente vai ter para tirar dúvidas. Vamos tocando e no final a gente aproveita para tirar todas É porque eu essas só dúvidas. coloquei aqui para lembrar, para não perder, porque no final às vezes a gente esquece. É só para você registrar que eu tenho Qualquer essa... coisa, manda uma mensagem ou no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo, uma mensagem aqui. Pessoal, Léo, só uma parte. Como a gente já está acostumado a fazer live, funciona da seguinte forma. Primeiro, o parceiro ele tem um espaço, um momento em onde ele vai falar, né, da expedição, as características, e aí depois nós vamos abrir, né, para as pessoas que estão participando fazer as perguntas. Depois de encerradas as perguntas de quem está participando diretamente, nós vamos para o chat e vamos pegar as perguntas que estão lá. E depois a gente responde as perguntas lá do WhatsApp. Muitas perguntas que são feitas, que foram feitas nos grupos de WhatsApp ou estão no chat, elas serão respondidas. Então, é só segurar um pouquinho aí a ansiedade, mas para a gente facilitar o andamento aí do bate-papo, a gente sempre conversou dessa forma. Tá? Eu peço para vocês que anotem aí do lado, né? Tem um caderno, façam anotação, então anota no chat. Tudo que está no chat vai ser respondido. Depois que vocês fizerem as perguntas orais, a gente passa para as perguntas do chat e depois a gente passa para as perguntas do WhatsApp, ok? Às vezes eu acabo até respondendo mais para frente, que é o caso dessa pergunta sua. Então vamos lá. Então a ideia é que elas vão na bagagem, enfim. Então, segundo dia, a gente sai de Corumbau, a gente acorda, toma um café da manhã, sai e vai para almoçar na aldeia Pataxota. A gente vai chegar lá, vai encontrar com o Romildo, que ele não é mais o cacique. Antigamente ele era o cacique, ele já foi o cacique lá da tribo. Hoje ele não é mais, ele está lá, ele toma conta dos bugs, lá é uma região que tem muito passeio de bug, e aí quem administra essa associação de bugueiros, eu acho que é o nome, bugueiro, acho que é bugueiro, é uma associação que só pode pilotar os bugs a galera, o pessoal indígena, o pessoal que tem descendência indígena. Então, o Romildo, ele é meio que um fiscal lá, então ele fica lá numa guaritazinha anotando quem passou, tem uma quantidade de vezes que eles podem passar, tem todo um processo, é bem legal, dá pra gente ter essa noção também, que é do trabalho deles, é interessante. Então, a gente vai chegar lá na aldeia, o Romildo vai receber a gente, vai levar a gente para a casa dele. Eu devia ter anotado Kijeme, que é o nome da casa, em idioma pataxó. A gente vai lá pro Kijeme dele, e aí vai ter ele vai servir pra gente lá uma comida bem gostosa, uma comida típica. O pessoal vai me perguntar se tem a opção para vegetariano. Vai ter uma salada, vai ter... come muito bem, é uma refeição bem boa, assim, uma refeição bem gostosa, e serve quem não come carne também, bem, bem gostoso mesmo, vale muito a pena. A gente vai almoçar lá com ele. Aí almoçou, vamos descansar um pouquinho lá, vamos contar umas histórias, vamos fazer uns rituais, uns rituais de purificação. É interessante. Daí a gente vai descansar um pouco para acabar de chegar em Caraíva. Caraíva já começa... Eu costumo dividir essa trilha em duas partes. Até Caraíva, primeiro e segundo dia, nesse formato, né? Até Caraíva, a gente tem um tipo de rota do descobrimento, que é aquela rota do descobrimento onde a gente vai andar, provavelmente a gente vai encontrar pouquíssimas pessoas, não vai encontrar quase ninguém nas praias, a gente vai estar quase que o tempo todo sozinho. A partir de Caraíva, a gente já começa a encontrar mais gente, é um lugar que já começa a ficar mais badalado. Caraíva é super badalado, tá super na moda, todo mundo quer ir para lá, tem as pousadas, tem as festas, tem um montão de coisa. Então, de Caraíva em diante, já começa a ficar mais movimentado. Mais gente, as coisas ficam um pouco mais caras, tem mais acesso a mais coisas. Então, uma rota de descobrimento é de Cumuru até Caraíva, e de Caraíva para frente já é quase que vai mudando bastante. Apesar de ainda ser bem deserto, tem pouca gente ainda. É muito legal. É isso, então, segundo dia, a gente chega em Caraíva, vamos aproveitar lá, curtir Caraíva, cada um vai poder sair para jantar, comer. A ideia é que a gente fique em Caraíva mesmo, no centrinho ali, porque tem duas Caraíva. Caraíva Muvucona, lá onde fica todo mundo, a parte turística, e tem a Caraíva Nova, que é onde tem algumas pousadas também, mas é onde as pessoas que vivem em Caraíva moram. A gente vai ficar ali bem no centro mesmo. Pode passar, Adri, por favor. Isso no segundo dia ainda, né?
Aí no terceiro dia a gente vai sair de Caraíva, a gente vai sair do centrinho ali, pegar o barquinho, atravessar o rio de barquinho ali, e vamos começar a tocar sentido Praia do Espelho. Então a gente vai passar e vai embora, vamos andar bastante até a Praia do Espelho. Mesmo esquema, o carro vai levar as coisas, é um percurso menor, esse terceiro dia é um percurso pequeno já, um percurso de 11 quilômetros. É um dia rápido, esse trecho também é um trecho bem bonito, tem a Praia de Satu, tem umas lagoas de água doce, dá pra gente parar, vai depender muito, de novo, das marés, do horário das marés, porque senão depois lá na frente, chegando em Caraíva, tem uns lugares lá que é ruim de passar se a maré estiver alta. Então a ideia é que a gente saia com a maré começando a baixar, para a gente chegar nesses pontos de atravessar lá com maré baixa, a gente não tenha problema. Então isso aí a gente vai controlando, eu e os outros guias a gente vai controlando de acordo com o horário que a maré vai dar para a gente vai ver, ó, dá para ficar mais tempo, ó, a gente vai ter que acelerar aqui, ficar pouco tempo aqui, para poder ficar mais tempo lá no espelho. Mas assim, eu não consigo falar isso para vocês agora, e se a gente não ficar num lugar que é legal, o outro lugar que a gente vai ficar é legal também. Então, acho que não vai perder. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, é um dia tranquilo, que não tem tanto problema, e aí a gente vai chegar na Praia do Espelho, que já é que a gente chegue cedo, ó, tá vendo? Eu botei aqui um percurso de 4 horas, que a gente vai gastar para percorrer esses 11 quilômetros. Se a gente quiser, a gente anda até mais rápido e faz em menos tempo. Daria para fazer em 2 horas esse percurso tranquilamente. Só que a gente vai parar, vai descansar, vai tomar um açaí, vai parar para tirar foto, vai subir as falésias, dá para curtir bastante. Então, sempre o tempo, a duração, eu coloco mais ou menos aproximado, assim, porque a gente faz mais ou menos do jeito que, depende do grupo também, é mais ou menos essa a ideia. Aí a Praia do Espelho, pode passar, Adri, por favor. A Praia do Espelho, ela é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. Ela já ganhou alguns prêmios aí. Bem que a turma bota a praia mais bonita do Brasil em todo lugar. Ele é grande, deve ter umas 3 ou 4 lá que eles falam que é a mais bonita do Brasil. No Rio também deve ter uma meia dúzia. Mas a Praia do Espelho, realmente, ela é muito bonita. Ela tem um fenômeno lá, que ela é uma praia que tem muita pedra. Então, na maré baixa, as pedras ficam expostas. E aí meio que formam umas lagoas de pedra. E quando a maré baixa, geralmente isso acontece em lua cheia. A maré baixa, a lua cheia nasce lá no mar, e a maré está baixa, forma um espelho. Então, você olha para as lagoas, assim, parece um espelho. É muito lindo, assim, é bem bonito. E é um negócio bem diferente, porque a maré vai longe, assim, tem aquelas pedras, é bem bonito. É um lugar também que, durante o dia, é muito movimentado. Você vai lá durante o dia, você pega um final de semana durante o dia, assim, tem muita gente na praia. Mas à noite, depois das 6 horas, quando fecha tudo, só fica a gente lá. A gente, às vezes, um ou outro turista que está numa pousada lá, fica lá. É bem pouca gente mesmo. É um lugar diferente, Praia do Espelho, assim. São dos lugares bem bonitos. Mais bonito é difícil falar também. Mas um dos mais bonitos, assim, que eu já tive, porque é bem legal lá. Esse dia que a gente chega na Praia do Espelho, que na verdade é o dia 3, mas que a gente vai dormir do dia 3 para o dia 4, eu preciso alinhar uns detalhezinhos ainda sobre o jantar, que eu falei. A pousada onde a gente vai ficar, eles não servem jantar lá. Então lá não tem uma vilinha. Lá tem algumas pousadas, alguns moradores, umas pousadas e não tem mais nada. Os restaurantes eles fecham tudo às 6 horas. Então, o que eu preciso ver nessa parte? Eu preciso ver se, de repente, a gente consegue algum restaurante que se disponha a fazer um rango para a gente ali, um jantar para a gente, alguma coisa assim, depois do horário que eles fecham, alguma coisa do tipo. Ou uma opção que eu pensei nesse caso é a gente cozinhar nesse dia, que é um dia que não tem essa opção do restaurante. A gente vai estar com o carro lá, eu peço para a pessoa que estiver conduzindo o carro, a gente faz uma lista de compras, a gente sugere, é uma coisa que a gente vai definir com o grupo, assim, o grupo pode juntar e a gente vai definir sobre isso. Mas, de repente, uma opção legal que dá para a gente fazer é isso. As 2 opções que eu pensei foi essa. Ou a gente tenta ver com o pessoal de jantar um pouco mais cedo, umas 6h30, 7 horas, alguma coisa assim, ou a gente junta todo mundo, compra os ingredientes, lá na pousada já vi que tem uma cozinha, dá para a gente cozinhar lá, e a gente faz um rangão para todo mundo, delicioso, e fica feliz. Então, mais ou menos essa. A ideia... quarto dia, que já é o dia 21 de abril,
A gente vai da Praia do Espelho a Trancoso. Esse dia, eu vou perguntar, quem já fez aqui? A Rose, a Rosilene, tem mais alguém que já fez essa trilha, que está aqui no grupo? Esse dia é o dia mais cansativo, não é, gente? Dá a opinião de vocês aqui, o que vocês acham? Eu acho que não chegava nunca. Eu fiz também. Quem tá aí? A Marli? O que vocês Sim. falam, gente? O que vocês acham desse dia? Para mim foi tranquilo. Foi tranquilo? Eu vou falar para mim também, foi tranquilo, eu gostei muito. Vocês não acharam longe demais? Eu não achei Não. um dia difícil. Foi super Não, achei tranquilo. super fácil. Nossa, esse dia Foi é um super dia que tranquilo. deve ser manha minha, então. Porque é um dia que, olha, eu acho que é muito longe. É um dia que não chega nunca. O rio, aquele rio dos Frades, nossa, anda e não chega lá. Aí na hora que chega lá, tá só na metade do caminho. Tem mais um tantão para andar. Esse dia é legal. Esse dia eu acho bacana, que é um dia que a gente tá na Praia do Espelho, que é em Coruípe, né? O nome do lugar onde fica a Praia do Espelho é Coruípe. A próxima vila, o próximo ponto onde tem gente é Trancoso, que é, 17 quilômetros. Então, no meio do caminho não tem uma estradinha que vai para deixar o pessoal num restaurante, ou uma ponta lá que tem alguma coisinha, algum atrativo. Não. Só tem ou na Praia do Espelho, que tem pouca gente, ou em Trancoso. Então, é um dia onde a gente anda bastante e não encontra com ninguém. O pessoal até fala que tem, nesse trecho aí, tem uma praia lá que eles falam que é praia de nudismo. Não é. É uma praia que oficialmente não é. Existe uma lei, né, que determina que uma praia seja de nudismo, ela tem que respeitar algumas coisas lá. Eu não sei bem como funciona isso. Mas essa praia não é, mas algumas pessoas falam que extraoficial ela é, de tão deserta que é essa região. Eu nunca encontrei ninguém peladão lá, e a gente vai que vai. O que mais? Essa também é um lugar legal, o Rio dos Frades. O Rio dos Frades é um rio bem largo, assim, um rio que a logística para chegar nele, ele está mais ou menos na metade do caminho, aí, uns 8 quilômetros, mais ou menos, uns 8 quilômetros e pouquinho da Praia do Espelho, ele está quase que na metade do caminho. Então, o planejamento, a logística para sair da Praia do Espelho no horário que a maré vai estar lá baixa, é muito importante, porque se a gente às vezes atrasa 1h30, 2 horas, a gente não consegue atravessar. Se a gente chega 1h30 antes, a gente tem que esperar ela baixar mais para chegar no... A gente só consegue atravessar esse rio com a maré totalmente baixa, ali morta, né, que a gente chama, que é quando a maré está no nível mais baixo, entre que ela começou a descer, e que ela vai começar a subir. Mas também tem a opção de atravessar de barco ali, da outra vez, o primeiro grupo, né? O primeiro grupo acho que atravessou quase que todo mundo de barco. E nós fomos de barquinho. Foi muito divertido. A Rose e a Rosilene chegou na frente, já viu o moço do barco. Vem aqui, moço, vem, já entrou e foi todo mundo atrás. Foi isso mesmo. Todo mundo já pulou no barco. Foi. No segundo grupo, foi todo mundo caminhando. Atravessou todo mundo num cantinho lá, que foi tranquilo. Eu acho que eu não lembro com total certeza, mas eu acho que ninguém atravessou de barco no segundo grupo. Foi todo mundo caminhando. Foi super legal. A gente para ali, depois que a gente atravessa, que é o ponto crítico, né, de todo dia ali, a gente para e a gente fala, beleza, agora vamos descansar. A gente fica ali, a água do rio é uma delícia, dá para ficar ali algum tempo, e aí o tempo que a gente tem ali, não tem nem mais um trecho de travessia de rio, então dá para curtir bastante ali aquele pedacinho de paraíso ali, é bem gostoso atravessar o Rio dos Frades e ficar esperando ali, dá para ficar horas, tranquilamente. Então esse é o quarto dia, a gente atravessa o Rio dos Frades, aí é só chegar, aí vai andar mais na metade do caminho, mais uns 8 quilômetros, mais ou menos, 8, 7 quilômetros, até chegar em Trancoso. Aí Trancoso já é uma bagunça, Trancoso tem bar, tem quiosque, tem som, tem povo jogando futebol, aí já é aquela loucura da Bahia, aí já acabou, praia deserta, daí o tempo todo agora a gente está vendo gente, de Trancoso até Arraial da Ajuda tem gente o tempo todo, de Arraial, que é quase que colado em Porto Seguro também, então chegou em Trancoso, a gente vai também dormir numa pousada nesse dia, e aí as pousadas elas não ficam tão perto da praia, então tem umas subidinhas ali que o pessoal me xinga tudo, vai ter que subir essa ladeira aqui para depois ter que descer, o pessoal olha feio para mim nessa hora aí, mas eu sou o guia, ninguém pode me bater, ninguém pode bater no guia, né, o guia tem que cuidar dele. E é isso, gente.
esse é o quarto dia de expedição. Trancoso, dá para a gente chega mais ou menos umas 2, 3 da tarde, mais ou menos o cálculo de horário que a gente chega em Trancoso. Então dá para ir para a pousada, dá para descansar um pouco, dá ainda para sair, dá para ir conhecer o quadrado, dá para ir, como a gente vai sair para jantar, dá para dar vários rolês assim em Trancoso, que é bem legal, é bem badalado, dá para tomar uns guaraná, dá para tomar uns coquinhos, uma cerveja, os drinks, lá que tem bastante coisa. É bem legal, Trancoso é bem bonito, assim. E aí a gente já vai encaminhando para o último dia de trilha. Pode passar, Adri, por favor. De Trancoso para Arraial e de Arraial para Porto Seguro, que é coladinho praticamente, só atravessar a balsa. Então, no quinto dia, no dia 22, que é o dia do descobrimento, o dia que é comemorado o descobrimento, a gente sai de Trancoso de manhã. É um dia que tem uns riozinhos ali, tem 2 rios para atravessar, mas são rios mais tranquilos. E são 12 quilômetros também, é um dia mais curto. É o segundo dia mais curto de trilha. Então, a gente vai sair cedo, atravessa os rios, e aí é o que eu falei, chega em... Aí começa as praias do Nativo, depois da Barra, do Tapi, da Pitinga, Parracho, já tudo em Arraial do Cabo, Arraial da Ajuda. Dali é cruzar a vila e seguir direto, até terminar lá em Porto Seguro. Aí chegou em Porto Seguro, na verdade, em Arraial, a gente vai atravessar a balsa, atravessou a balsa, a gente vai chegar ali na Passarela do Álcool, em Porto Seguro. E aí já finalizou esse quinto dia também, que é um dia vai estar todo mundo cansado demais, todo mundo muito cansado, mas uma felicidade que só depois de quase 100 quilômetros, 92, 94 quilômetros, não lembro de cabeça agora. E aí é o último dia, pode passar, Adri, por favor, que é o sexto dia. Sexto dia que é o dia 23, né, que já é um dia mais tranquilo, porque o feriado foi no dia 22, no dia 23 já está mais tranquilo as coisas. É o dia de ir embora para casa. O pessoal que vai embora, já acabou a expedição, pode ir. O sexto dia é um dia que a gente não tem programação, é um dia que a gente pode acordar, tomar café e pegar o avião, dar um passeio. Eu quero dar um passeio na cidade. Marca o avião para mais tarde, finalzinho do dia, e vai dar um passeio. Dá para ir para Cabralha, dá para ir para o norte de Porto Seguro, ali tem bastante coisa ali, que ali já não está mais... não faz parte desse formato que eu coloco de Rota do Descobrimento, porque tem gente que a Rota do Descobrimento, cada um fala que ela tem vários formatos, assim, tem muita gente que fala que ela começa em lugar, termina em outro, mas até onde eu sei ela termina em Porto Seguro, mas tem gente que toca até mais para frente, aí tem praia para ir, é só querer. Então esse é um dia que eu costumo falar isso para o pessoal, deixa o voo para mais final do dia, para poder passear na cidade. O hotel, geralmente, se você conversar no hotel, eles deixar a bagagem lá, você pega uma mochilinha pequena, vai fazer seu passeio, na volta, pega a sua mala, mesmo que já tenha dado o horário de check-out, pega a mala e vai para o aeroporto. Dá para fazer nesse sentido. É super, super tranquilo. E assim a gente termina o nosso pacote, o plano Comfort, né, que é o plano das pousadas. A programação é essa, pode mudar alguma coisinha ou outra, mas a princípio a ideia é que seja nesse formato e não mude muita coisa não. Pode passar, Adri, por favor. Acho que tem umas informações importantes. Isso. Esse, gente, é um slide que eu coloquei que é umas informações bem importantes, eu vou falar de cada uma delas e vou pedir bastante ajuda de vocês para a gente tentar manter desse jeito. Ponto de encontro. É o que eu falei lá no começo, logo no começo que a gente começou a falar. Ponto de encontro e o horário de saída de Porto Seguro. É flexível, dá para a gente definir. Vamos montar o grupo, vamos ver os horários de voo e aí a gente define quais são esses horários com antecedência. Sobre o carro de apoio. O carro de apoio é o meu carro, é um carro pequeno, é um jipinho e é um carro normal, é um carro de passeio, não é uma caminhonete, e é o carro que a gente vai usar para fazer esse transporte das coisas. O ano passado foi uma loucura, eu não coloquei limite de bagagem, eu não coloquei regra para isso, e aí tinha umas malas grandes, tinha algumas pessoas que iam continuar, e aí estava com umas malas grandes, tinha umas pessoas que chegaram antes e estavam com umas malas grandes,
tinha gente que levou muita coisa, tinha gente que... aconteceu bastante coisa. Aí esse ano eu falei, não, tem que colocar uma regra para isso e a gente vai precisar respeitar essa regra porque é uma parte complicada, é bem difícil. Sobre bagagem, a gente vai permitir apenas uma mochila para cada pessoa, e essa mochila vai ser uma mochila mole. Mala, aquelas malas quadradas, aquelas malas de viagem, a gente não vai levar. Essas malas não tem como levar, elas ocupam muito espaço, elas deixam desajeitado para guardar elas dentro do carro, então a gente só vai aceitar as mochilas de transporte, as mochilas que a gente vai carregar dentro do carro, do percurso, de um ponto a outro, mochilas mole e mochilas pequenas. O que é mochila pequena? É mochila. Não ser mala. Pode ser mochila, pode ser uma sacola, pode ser alguma coisa. E qual que é o tamanho máximo dessas mochilas? Eles precisam ser do tamanho que caiba no compartimento do avião. Então, qualquer mochila maior do que aquilo lá, essa mochila minha aqui, eu não consigo levar ela no compartimento superior do avião, eu tenho que despachar ela. Essas mochilas a gente não vai levar. Então, como a gente já está fazendo essa opção para ficar em pousada, dormir, não vai ter que carregar barraca, não vai ter que carregar saco de dormir, isolante, essas coisas erradas todas. Então, assim, basicamente o que a gente tem que levar para uma viagem dessa é roupa. E não é tanta roupa, porque lá seca super rápido as coisas. Então, eu tive muito problema com o excesso de bagagem da última vez. Então, a ideia é que a gente leve mala pequena, todo mundo leve uma mochila pequena. Isso vai até ser bom, porque vocês não vão nem ter que pagar despacho de mala em avião. Essa é a regra das mochilas. Travesseiro, essas coisas não precisa. Travesseiro, cobertor, essas coisas não faz sentido a gente levar. Então, peço muito a compreensão de vocês e que me ajudem nessa parte das malas. A mochila de caminhada é aquilo que eu falei agora mesmo também, cada participante vai carregar a sua. Essa também é uma que, aí agora, é muito uma dica e uma sugestão que eu dou. Levem o mínimo de coisa possível, quanto menor for essa mochila, melhor. Quanto menos coisa tiver, melhor. E não precisa de muita coisa. Então, tentem ser bem econômicos, que vocês sofrem menos fazendo com pouca coisa. O sol, o calor, começa a machucar as costas, a areia, não tem lugar para pôr ela, tem que pôr ela no chão, aí entra a areia entra nas costas, aí machuca, aí começa a ralar. Então, assim, quanto menor a mochila que vocês carregarem, menos vocês vão sofrer esse tipo de problema, que acontece bastante. A areia machuca, é uma trilha que a gente soa bastante, que é muito seco, né? Apesar de estar ventando, a gente está sempre suando, e tá tudo, o tempo todo tá meio molhado as coisas, né? Nunca tá totalmente seco, porque é a praia, não tem jeito. Então, leve uma mochila pequena, tenta levar, ser bem minimalista nesse sentido. Vamos falar um pouquinho agora sobre o terreno, o tipo de terreno e o calçado. É uma pergunta que eu acho que bastante gente deve ter essa dúvida aí. 90% do tempo que a gente vai andar em praia. Areia mesmo, areia da praia. Às vezes a gente vai sair da areia da praia, vai andar numa estradinha que tem ali margeando, às vezes a gente vai subir uma falésia, descer a falésia, às vezes a gente vai andar dentro da cidade, na rua asfaltada, mas a maior parte do tempo aí é na areia. O que é o lance aí? O que é o pulo do gato aí dessa travessia? É acompanhar as marés, é o que eu falei lá. Então a gente tem que respeitar as marés para atravessar os rios no horário certo. Se a gente chegar lá muito adiantado, a maré está alta ainda, o rio está cheio, e a gente não atravessa. Então a gente tem que caminhar de acordo com elas. E a ideia é que a gente esteja sempre andando enquanto a maré está baixando e enquanto a maré está subindo. Quando está acontecendo isso, a gente não pode andar de jeito nenhum na maré cheia. Esse é o pior cenário para a gente. Não é que não pode, é o pior cenário para a gente, andar quando a maré está cheia. Porque se a maré está cheia, a gente tem que andar bem lá no cantinho da praia, bem lá encostadinho, onde está a vegetação. E ali, a areia é muito fofa. Ali é um lugar ruim de andar. A areia seca mais rápido e ela é fofa. Então, é muito ruim. Então, quando a maré está descendo, a maré está numa maré baixa, baixando, a gente consegue andar mais próximo da água. E aí isso faz com que a gente pise num terreno mais duro. Um terreno que quase que daria para andar de bota, se não tivesse que atravessar os rios. Porque é um terreno que você pisa, não afunda. Ele afunda um pouquinho, mas não afunda a ponto de atrapalhar você.
Só que aí tem os riozinhos que a gente tem que atravessar, por isso que não é interessante fazer de bota. Quais são os calçados adequados para a gente fazer isso? Depois eu posso até, no final, dar um espaço para quem fez e falar o que achou, quem usou sapatos diferentes do meu, porque eu faço descalço. Lençóis maranhenses eu faço descalço, lá eu fiz descalço já 2 vezes. Uma vez eu tentei andar de tênis, foi ruim. Então, o que às vezes eu faço, eu levo um tênisinho de corrida mesmo, e levo ele na mochila, ele é levinho mesmo, eu coloco ele e na hora que meu pé começa a doer muito por baixo, eu coloco o tênis, um pouco de tênis, aí que tem que começar o lugar onde tem que tirar muito tênis, eu tiro e vou descalço, guardo ele na mochila, vou descalço, mas o que mais funciona para mim é descalço. Tem alguns tênis, uns sapatinhos, depois a gente pode, se tiver, se rolar essa dúvida, a gente pode até colocar nos grupos lá, manda o link, eu já vi que alguém ofereceu lá que tem para vender no grupo, uns sapatos híbridos, que é o que o pessoal usa no Maranhão também, ajuda bastante. Ele é aqueles tênis de andar na água, quase que uma sapatilha. Então, você pode andar ou descalço, ou com esse tênisinho que é tipo uma sapatilha. Você pode andar de sandália também, aquelas sandálias tipo papete, que lá também dá certo. Andar de tênis, de bota não, mas um tênis, esses tênis de corrida, esses tênis de trek mesmo, de caminhada, que a água consegue escorrer a água, é um tênis bom, dá para andar com ele também. De vez em quando você vai ter que parar, tirar a areia dele, porque vai acumular areia, mas dá para, rápido, né? Um tênis que até o cadarço dele, se dá uma enroladinha ali, ele fecha super rápido. Então, ele é bem ligeiro e é bem bom para esse tipo de coisa. E eu acho que é isso. Então, um tênis leve, o sapato híbrido lá, a papetezinha lá, a sandalinha híbrida, a papete ou descalço. Léo, dá para ir de chinelo havaiana? Dá para ir de chinelo havaiana. Às vezes vai ter uns momentos que você vai precisar tirar ela, atravessar um rio, por exemplo, andar descalço, mas dá para meio que misto. Uma parte de descalço, uma parte de chinelo, dá para ir também. Então, a parte do terreno é mais ou menos esse sentido. Próximo item aí é o horário das marés. É o que eu já venho falando já aqui há um tempo. Então, é o que eu falei, eu não tenho essa maré do ano que vem ainda, eu só vou ter essa maré do ano que vem a partir de janeiro ou fevereiro, ou alguma coisa assim. Então, eu não consigo falar para vocês agora, ó, a gente vai sair tal hora, vamos chegar lá tal hora, vamos começar, não consigo. Então, assim, qual que é o que é importante a gente saber disso? Qual que é a informação que a gente tem que... A informação que a gente tem é essa, a situação que a gente tem que é essa, a gente tem que se preparar para isso. Como que a gente tem que se preparar? Para andar a qualquer hora. Pode ser que pode ser que aconteça um dos dias lá, a gente tenha que andar um pouco mais tarde. E aí, às vezes, a gente vai ter que, talvez, andar já no entardecer. Então, levem lanterna, sempre que a gente vai fazer trilha, a gente leva lanterna. Então, levem uma lanterna, porque se precisar, se acontecer alguma coisa, às vezes a gente tem que fazer a trilha mais no final do dia. É melhor a gente estar preparado. Então, levem uma lanterna, um casaco, um corta-vento, alguma coisa do tipo assim, também é outra coisa que é bom levar sempre. Agora que eu lembrei, eu não coloquei lista de equipamentos aqui nessa apresentação, mas depois qualquer coisa eu mando no grupo. E as paradas para descanso, que é o próximo item aí. Parada para descanso vai ter bastante, gente. Eu sempre coloco horas a mais. Se você pegar aí, é o que eu falei, 10 km, 11 km, eu coloquei 4 horas para a gente percorrer esse caminho. Em 2 horas, 1h30, a gente faz isso tranquilo. Então, eu coloquei aí 4 horas, porque é tempo de parada, é tempo de descanso, é tempo para comer alguma coisa, é tempo para esperar o amigo estar um pouco mais devagar, é tempo para tirar uma foto. Então, vamos ter bastante parada, vai ter paradas mais curtas, vai ter paradas para almoçar, vai ter parada para banho. Aqui a gente vai ficar parado 1 hora, 1h30. Então, a gente vai ditando isso. Eu e os outros guias, a gente vai vendo como é que está o grupo, vendo como é que está a situação, vendo como estão os horários, vendo como é que está todas as variáveis, e a gente vai falar, gente, aqui dá para ficar mais tempo. Gente, aqui estamos meio apertado, vamos ter que apertar o passo hoje, senão vai prejudicar a gente lá na frente. E aí, gente, tem que fazer aquilo que a gente está pedindo, porque a gente já está acostumado com isso. Se a gente está pedindo para, às vezes, apertar o passo um pouquinho, é ruim às vezes, mas não tem jeito. A gente quer ficar ali também, mas às vezes tem que apertar porque está atrasado. Então a maré vai subir e vai ficar ruim depois. Então tem que... Eu peço bastante a colaboração de vocês nesse sentido também.
As informações importantes, eu acho que principais é essa. Provavelmente vai aparecer algumas outras que depois eu vou passar para vocês também no grupo. Essa reunião é mais para passar as informações mais básicas, assim, mas eu estou no grupo lá, qualquer informação que precisar, qualquer dúvida que tiver lá depois, pode me mandar mensagem, eu vou deixar meus contatos aí, tá fácil, assim, tá tudo bem tranquilo a gente se comunicar, assim, é bem tranquilo mesmo. Pode passar, Adri, por favor. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da expedição de camping. Não muda muita coisa da expedição de camping para a expedição Comfort. Muda aqui, muda que a gente vai dormir. Em vez de dormir nas pousadas, a gente vai dormir na barraca. Mas, no geral, a programação não muda muito. Então, eu vou passar bem rápido aqui porque não vou ficar repetindo a mesma coisa. A única coisa que é diferente aqui nessa expedição é o primeiro dia. Primeiro dia lá da outra expedição, lembra que eu falei que a gente saía de Cumuruxatiba e ia até Corumbau, porque não tinha lugar para dormir em Barra do Cai? Nessa daqui, na expedição de camping, tem um lugar para dormir em Barra do Cai. Então a gente vai dividir o caminho. Então a gente vai de Cumuruxatiba até Barra do Cai. Dormimos em Barra do Cai. Vamos ter mais horas ali para aproveitar aquele pedacinho ali. E no dia seguinte, a gente acorda, atravessa o rio e vai embora para Corumbau. A única diferença de um roteiro para o outro é isso. É que um vai dormir em barraca e o outro vai dormir em cama, nas pousadas. E o primeiro dia. O restante é exatamente igual. Vamos passar na aldeia também. Vamos... Rodrigo, pode passar, por favor. Aí, então, a chegada. Então, a chegada no dia 25. Mesma coisa, o horário também, coloquei às 14 horas, mas vai ser... Vamos acordar com o grupo, a gente vai chegar no grupo e vai ver. Pode passar, Adri. Bom, primeiro dia, que é o que eu falei, que vai de Cumuru até Barra do Cai, pode passar, Adri. Segundo dia, de Barra do Cai a Corumbau, pode passar também, Adri. Corumbau, Aldeia, depois Caraíva, pode passar, Adri. Caraíva, Praia do Espelho, mesma coisa, pode passar. Praia do Espelho Trancoso, pode passar. E Trancoso, Arraial e Porto Seguro, pode passar também. E o sétimo dia, que é o dia de descanso, a mesma coisa lá do sexto dia no outro grupo. Pode passar, Adri, que eu acho que acabou. Deixa eu ver. As informações importantes são as mesmas coisas aí. Eu coloquei aí sobre a mochila, isso daí eu vou ter que fazer algumas coisas diferentes. Eu vou ver, mas eu vou alinhar no grupo depois, porque isso daí a gente vai ter que levar o isolante e um cobertor, um saco de dormir. Mas eu vou ver e depois eu vou passar no grupo essa questão da bagagem do carro de apoio. Mas, basicamente, as informações que estão aí são as mesmas que estão lá no... que a gente acabou de falar aquela hora ali. Pode passar, Adri, por favor? Perguntas. Eu acho que não faltou nada, assim. Eu dei uma falada dia a dia, assim. O que está incluído no pacote, como valores, essas coisas, está tudo no descritivo. Isso eu não cheguei a falar dessas coisas, senão ia ficar um negócio muito amarrado, muito maçante. Mas o que está incluído nos pacotes, valores, essas coisas todas, no descritivo vocês têm essas informações, tá bem tranquilo de ver isso lá, então acho que ia amarrar demais aqui, a gente ia ficar falando muito tempo de uma coisinha que já está lá, eu acho que dava para a gente passar essa parte tranquilo. E aí, acho que agora a gente pode abrir o espaço para pergunta. Não sei se alguém quer falar, se a Rose quer falar alguma coisa. Eu só queria complementar o seguinte, Léo. Nós vamos oferecer o pacote Comfort no primeiro grupo, que praticamente já tem inscrições no número de vagas, até está sobrando, passando pessoas. E para o segundo grupo, nós vamos deixar uma opção para ver qual a demanda. Se houver demanda ainda pelo rústico, que a gente chamou de rústico, o pacote rústico, que é o de camping, permanece camping. Se a demanda for pelo comfort, aí a gente teria 2 grupos comfort, tá? Tá bom, tranquilo. Em relação aos equipamentos, os caminhantes cerrados sempre fazem uma lista, um checklist. O checklist da Rota do Descobrimento do ano passado está lá no site. Mas nesse formato aí de Comfort, nós vamos fazer algumas adaptações àquele checklist,
onde a gente deixa tudo, tudo que está ali seria aquilo que é essencial. Não há necessidade de levar mais nada além do que está no checklist. Seguindo o checklist, vocês terão tudo que precisa e não vai levar nem de menos nem de mais, né? Então, a gente faz um checklist sugerindo o que carregar na mochila de ataque, que é aquela que você vai levar consigo durante a travessia, e o que levar na outra mochila ou bolsa de viagem, é que vai ficar ser transportada pelo carro. Então, a gente, inclusive, faz isso. Então, vocês fiquem tranquilos que essas dicas a gente dá. Outro, em relação ao calçado, aí depende muito da experiência de cada um. Eu, por exemplo, eu não gosto de caminhar descalço, porque a areia, para quem tem o pé fino, o atrito da areia, ela pode provocar bolhas, né? Que a gente vai caminhar quase 100 quilômetros, então não é a mesma coisa eu fazer uma caminhadinha na praia e pronto. Não, eu vou caminhar vários quilômetros na praia. Então, precisa pensar isso. Não gosto de chinelo nem de papete aberta, pelo mesmo motivo, porque elas entram. A areia acaba entrando no calçado e você vai ter que ficar limpando. Chinelo, então, você fica com seus dedos totalmente desprotegido, né? O Léo, como tem pé de montanhista, então é aquele pé cascudo, então não precisa nada disso. Mas os pés das princesas, eu não recomendo. Eu usei o meu tênis anfíbio em boa parte, só que como você vai caminhando muito, e o tênis anfíbio não tem um sistema de amortecimento mais adequado, você acaba começando a sentir o solado do pé. Aí eu passei a usar o tênis, né? Eu acho interessante usar o tênis de caminhada, não precisa nem ser de trek, mas aquele tênis de caminhada que tem conforto, que tem um bom sistema de amortecimento, porque realmente você vai caminhar durante muitos quilômetros. E aconselho levar uma papete fechada para as travessias do rio. Você tira o tênis, guarda na mochila, calça sua papete fechada para você não ter o risco de pisar em nada durante o leito do rio e que possa venha machucar. Porque o rio vai trazer tudo que se joga nele, né? Então, pode ser que às vezes você seja surpreendido com algo que não seja interessante. Então, é as duas recomendações que eu faria. Então, assim, eu realmente não caminharia sem usar uma boa meia de trekking e um tênis confortável. Eu, inclusive, da metade do trek para frente, eu deixei o tênis anfíbio e usei mais o tênis mesmo, que era melhor. Eu senti mais conforto. Funcionou, viu, gente? Algumas Funcionou. pessoas, eu não tive uma bolha, né? Não tive, e usei isso também agora na travessia na volta da Ilha Grande, foram um percurso um pouco maior, que foram 200 quilômetros. Também eu fiz a mesma coisa, eu usei, fiz caminhada de tênis todos os dias pela praia, porque às vezes você sai da praia, tem trilha, outras vezes você está caminhando no asfalto. Não tive bolha. Então, assim, eu já tenho uma certa prática. O, o Léo foi de descalço, mas eu vou contar para vocês que no final da trilha ele estava com o pé cheio de bolha. Mas, ó, em minha defesa, eu vou falar, eu tava com o pé cheio de bolha porque eu tava correndo atrás da Rose, porque se eu olhava, a Rose tava lá na frente, assim, longe da Rose lá, tem que pegar a Rose, gente. A Rose vai sumir no caminho aí, ó. E aí eu fui correr atrás da Rose, ó, bobão. Isso é só brincadeira, gente. Então, assim, é que depende muito da pele, né? Seu pé, tem pessoas que têm a pele do pé já mais acostumada de andar descalço, então forma-se uma crosta ali um pouco mais densa e que tem uma proteção maior. Pessoas que não têm o hábito de andar muito descalço, anda sempre com sapatos fechados, vai ter a pele muito sensível. Não recomendo realmente para usar sapatos finos e nem mesmo tênis anfíbio. Então, vai muito de cada pessoa. Aí a melhor pessoa para dizer qual é o melhor calçado é você mesmo. É aquele calçado que você caminha muitos quilômetros por dia e que não machuca teu pé, tá? Porque como não é areia fofa, é um pouco diferente de lençóis maranhenses. Eu não usaria papete aberto e nem papete sem um bom sistema de amortecimento, tá? Porque realmente vocês vão sentir. Porque a areia compactada, ela também tem uma dureza, né? Não é aquela mesma dureza de um terreno de terra seca, não é a mesma dureza do asfalto, mas ele tem uma certa pressão. E aquilo ali vai te pressionar o calcanhar, o solado do pé, e pode vir a te machucar.
Dito isso, a gente vai fazer aí, vocês podem levantar as mãos. Eu vou pedir aí para a Rosilene, você está no computador, Rosilene? Para você olhar aí, que como eu estou no celular, eu não Tá. consigo ver a ordem de quem levantou primeiro. Mas aí vocês levantem a mão e aí a Rosilene vai abrir o espaço, a pessoa faz a pergunta e o Léo vai respondendo, ok? Podem começar aí. A Simone Cerveira, levantou, tá com a mão levantada. Eu acho Então, que vamos lá. A é, minha pergunta que já está lá no WhatsApp, é só a questão do dinheiro. Aceita Pix lá, ou é dinheiro, cartão? Como é que é o esquema? Que a gente precisa levar uma quantidade de dinheiro? O que você recomenda é levar um mínimo de dinheiro também, que a gente não está acostumado a ficar andando com dinheiro mais. Então, qual a quantidade mínima que você recomenda para justamente comprar artesanato, a comida indígena? Eu não sei como é que é esse sistema lá. Bom, a maior parte dos lugares, acredito que todos os lugares que a gente passou aceita cartão. Então, essa parte do dinheiro, é bom você levar alguma quantidade de dinheiro como uma segurança. Às vezes, algum lugar, sei lá, não tem energia naquele momento, não aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente, caiu energia por algum sentido, e não tenha, não esteja aceitando cartão, a internet às vezes fora do ar, qualquer coisa desse tipo. Mas hoje, em todos os lugares da Rota do Descobrimento, Caraíva você tem, em Corumbau você tem, em Trancoso você tem, Trancoso tem tudo, tem caixa eletrônico, Caraíva também, você consegue sacar dinheiro, acho que tem caixa eletrônico lá, se não tem. Caraíva eu acho que não, mas de Trancoso para frente tem caixa eletrônico. Caraíva aceita cartão em todos os lugares, aceita Pix também, Corumbau a mesma coisa. O que eu recomendo é isso. É difícil falar a quantidade, porque aí vai depender do que você pensa em comprar, mas eu não levaria muito dinheiro, não. Acho que não precisa se preocupar muito com isso, não. Leva uma reserva para uma segurança, mas vai voltar. Você vai levar de volta para casa. Está bem, bem tranquilo essa parte. Celular é outra coisa que funciona bem lá. Em muitos lugares, o celular da operadora Vivo funciona muito bem. O meu, é claro, o meu acabava não funcionando muito. Claro, o TIM acaba que não. TIM funcionava em alguns lugares, mas o que acabava funcionando muito bem lá mesmo era o da Vivo, que era o que todo mundo que tinha Vivo estava bem, bem contente, assim. Acho que é isso. Tá, ok, obrigado. Valeu. Mais pergunta, gente? mas alguém que está presente, gostaria de fazer pergunta, é só levantar as mãos. E não tem, então, Rosilene, pode passar Não, para a leitura do chat, então, tá? Dá uma lida lá em todas as tá, mensagens, ver se tem alguma pergunta que não foi respondida, tá? ok. Acredito que a maioria das perguntas foram respondidas. Só um instante. Irei começar a leitura do WhatsApp. As perguntas que eu coloquei no WhatsApp, acho que basicamente o Léo já respondeu. As únicas Exato. perguntas no final que eu perguntei é sobre a hospedagem, que você vai colocar quantas pessoas em cada quarto, né? Por exemplo, e não vai ter quarto misto, né? Isso que, assim, é uma coisa óbvia, mas é bom a gente sempre perguntar, né? Então, não vai ter quarto misto, quantas pessoas serão, se vai ser banheiro, eu não conheço, se o banheiro é coletivo, se vai ter banheiro por quarto, essas perguntinhas que eu fiz lá no WhatsApp. É verdade, eu lembro de ter visto essas perguntas lá. Então, os quartos, a ideia é que sejam quartos duplos ou triplos, não vai ser quartos mistos. Geralmente os grupos dos caminhantes, a maior parte são mulheres, então às vezes tem um ou dois homens, eu coloco eles separados, até para o grupo, quando é barraca também, eu coloco os meninos numa barraca, mas que seja um casal ou amigos que queiram ficar, eu tento deixar isso bem, bem livre para vocês, assim.
como se organizar, eu quero ficar com tal pessoa no quarto, eu deixo vocês bem à vontade, assim, a não ser quando tem alguma questão mais complicada, aí eu entro e falo, ó, gente, vai ser assim. Mas a ideia é que seja quartos duplos ou triplos, em alguns pontos a gente vai ter quartos duplos. Deixa eu ver. Vai ter um dia. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular, pera só um pouquinho. Tem um dia que a gente às vezes vai ter que ficar mais gente no mesmo quarto. Preciso ver aqui que eu acho que é um. Só um segundinho, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui que foi. Não, não é. É isso mesmo. A maior quantidade de pessoas no mesmo quarto vai ser 3 pessoas. Então, a ideia é que seja mais ou menos desse tipo. E a ideia é que seja suítes, 2 pessoas num quarto, ou 3 pessoas num quarto e uma suíte para essas 3 pessoas. Se acontecer alguma coisa diferente é porque às vezes não tem opção naquele lugar. Igual a Praia do Espelho, por exemplo, é um lugar que foi super difícil encontrar pousada para ficar lá, porque as pousadas lá, as diárias delas são caríssimas, caríssimas assim, mas muito caro. Tem lugar lá que a diária é R$ 1.200. Então, o valor de uma diária é quase que o valor do pacote, assim. Então, lá eu tive que procurar, eu encontrei uma pousada bem legal lá para a gente ficar, com valor acessível para a gente também, que é tranquilo, e vai dar para a gente ficar lá bem tranquilo nesse mesmo formato. Se tiver alguma alteração, aí eu vou avisar vocês, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, mas vai ser alguma coisa fora do comum. Mas o padrão é isso daí mesmo. Léo, farei agora as perguntas que estão no WhatsApp. Tá É, bom. considerando que a caminhada é pelo litoral e, portanto, vento e calor são ingredientes constantes, qual o tipo de chapéu mais adequado para usar? O maior possível. Não, tô brincando. É legal ter um chapéu que proteja do sol, proteja o pescoço, As orelhas também. as orelhas, aquele chapéu de, tipo como que é o nome daquilo? Aquele que vem uma capinha aqui, tipo um boné que vem com uma capinha aqui, aquilo lá é muito bom. Eu não lembro o nome daquilo. Com protetor, vem até embaixo. Ele tem Eu sei. tipo uma cobertinha aqui assim. Tem uns bonés e tem uns chapéuzinhos mesmo, que tem essa capinha. Eles são muito bons. Manga comprida, de preferência com proteção UV, é importante também. Se vai caminhar de bermuda, dá para caminhar de bermuda, dá para caminhar de calça também, quem quiser. Só quem vai de bermuda leva protetor, luvas, de repente se você tem a pele bem branquinha, bem sensível, e quiser usar aquelas luvinhas também, não acho que seja ruim. É muito sol, gente, é muito sol, muito quente. Então, assim, quanto mais protegido a gente tiver, melhor. O protetor solar, ele ajuda bastante, ele é muito bom também. Só que às vezes a gente entra na água, esquece, passa, demora, começa a suar, o protetor escorre um pouco. Então, assim, eu sou muito, eu prefiro muito usar a proteção, a roupa mesmo, o tecido, para proteger do que o protetor. Mas eu acho que as duas coisas, né? A junção das duas coisas. Então, quanto mais coberto você tá, maior vai ser a sua proteção. Boné, chapéu, lencinho, aquelas buff, aqueles lencinhos de botar no pescoço, às vezes fecha, puxa até aqui, assim. Tudo isso serve. Quanto mais protegido você tiver, melhor. Aí vai depender de você. Mas a ideia é que mais protegido possível. Existem alguns chapéus que tem uma abazinha que é um cordãozinho que você mantém o chapéu fixo e mesmo quando venta bastante, o chapéu não vai embora. Na travessia na volta da ilha de Florianópolis, a gente pegou, né, aquela frente de vento bastante forte. Então, para você não ficar toda hora tendo que segurando o boné ou o chapéu, eu acho que, na minha opinião, o melhor tipo de proteção para a cabeça são esses que tem essa abinha aí, ó, essa aba com o cordãozinho que você ajusta. Essa não vai embora, porque se sair da tua cabeça, no máximo ele vai ficar no pescoço. Então, você não tem que sair correndo atrás nem de boné, nem do chapéu. Quanto à questão da proteção do sol, nós temos 2 formas de proteger. Uma é a química, que é utilizando o protetor solar, e a outra é a física, que é realmente se cobrindo. Eu não recomendo ficar exposta ao sol durante 6, 7 horas, como é o caso quando a gente está caminhando. Por isso que no checklist que o Caminhando Cerrado vai oferecer,
a gente vai indicar, sim, a proteção com o chapéu, e aí a gente tem que falar também que esse chapéu, o importante é que ele tenha proteção V. Às vezes você compra um barato que não tem essa proteção, é um chapéu que vai te deixar com bastante calor e talvez não te dá a proteção adequada. Então, isso é bom verificar. A proteção do pescoço, para quem tem cabelo curto, usar uma bandana, também com proteção V. Homens, principalmente, têm a tendência de deixar a nuca exposta e ter queimaduras. Se o chapéu tem aquela aba, aí você já faz essa função da bandana, mas se não tem, o ideal é usar uma bandana. A camisa com proteção é V, recomendo que seja de manga comprida também. E mãos, não esqueçam de fazer a proteção das mãos. Também é interessante usar uma luva que seja de trek, também adequada, com malha adequada, proteção V, que não esquenta, porque às vezes você compra uma luva qualquer e não é uma luva adequada para caminhante, nem tem proteção V. E às vezes é uma luva que vai esquentar durante o tempo que você está usando. Eu também não faço caminhada de bermuda por conta da questão da exposição, tempo longo que você vai exposto ao sol. Eu sou uma pessoa de pele morena, porém eu tenho uma sensibilidade muito grande ao sol, então realmente eu não faço de bermuda. E quem optar por fazer não pode esquecer de estar sempre fazendo a proteção química, que é a reposição do filtro solar, porque a perna de trás, acima do tornozelo, a coxa, sobrecoxa atrás, ela vai ficar exposta ao sol e pode queimar. Você sentir depois a ardência, né? Principalmente atrás, porque às vezes você lembra de passar na frente e não passa direito atrás. E aí, então as batatas vão ficar machucadas. Precisa ter cuidado, quem não tem costume de andar, se expor ao sol. E mesmo quem tem o costume, a gente não deve ficar horas e horas sobre o efeito do sol. É extremamente nocivo. O câncer de pele é um dos cânceres que tem aumentado muito no Brasil. A gente tem colegas, né, de trekkers que tiveram, vários deles tiveram problema de câncer de pele. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de errar pelo excesso do que pela falta. Tá? Eu faço muita caminhada, fico exposta muito ao sol, porém eu confio mais na proteção física, que é a proteção de roupa, de cobrir o corpo. Porque nenhum protetor solar ele vai bloquear totalmente o sol. E é aquilo que o Léo falou, às vezes você entra na água e esquece de repassar. E aí, né, aquela proteção não vai ser eficiente. Então, pensem muito nisso. O rosto é fundamental, estar sempre reaplicando, porque o rosto é um dos poucos locais que não tem como você cobrir totalmente, né? Mesmo que você use o chapéu, o boné, tem pessoas que usam viseira. Não façam isso, porque o couro cabeludo, ele também, se ele ficar exposto ao sol, você pode contrair, ter uma lesão no cabelo, no couro cabeludo. Então, não use viseira. Ele precisa estar coberto, ele precisa estar protegido do sol também. São várias horas. Aí vocês vão somando, vão ser várias horas de exposição durante toda a travessia. Não brinquem com o sol, porque a gente tem esse problema aí da camada de ozônio, e realmente ele impacta, né? Os raios nocivos chegam até nós. Então, acho que vocês precisam de pensar bem nisso. Rose, uma coisa importante também que às vezes a gente não falou foi o óculos de sol também. Além do sol vindo de cima, tem o sol batendo na areia, refletindo e vindo direto no olho da gente. Então, o óculos de sol ajuda. E uma coisa que você falou aí, quando você lembrou aqui do negocinho do chapéu aqui, que é legal, até peguei o meu de ir para a Bahia já, é o vento. A sensação lá, apesar de ser muito quente, como venta bastante, está o tempo todo ventando, e nesse formato que a gente faz, nessa direção que a gente faz, vindo de Cumuru, indo para Porto Seguro, o vento está sempre nas nossas costas. A direção do vento está sempre a mesma. Às vezes vem mais do lateral, às vezes vem de frente, mas a predominância dele é vindo de sul para norte, ou de sudeste, alguma coisa nesse sentido. Então, o vento está sempre nas nossas costas. E isso é bom porque a sensação térmica, isso diminui a sensação de sol. Então, mesmo que está aquele calor, então, por que eu estou falando isso? A roupa, eu vou vestir muita roupa, eu vou ficar com calor, e aí eu não vou vestir tanta roupa por causa do calor. Você não sente tanto calor. Uma, porque, é o que eu estou falando do vento, está sempre ventando muito forte o tempo todo, e outra, sentir o calor, vai chegar uma hora,
a gente acaba indo de roupa mesmo para o mar. Chega alguns momentos que a gente fala, eu vou entrar de roupa com tudo no mar mesmo, já estou molhado até a cintura aqui do rio, principalmente quando chega nos rios, a gente vai com a roupa do corpo mesmo e refresca, você não sente calor. O legal dessa travessia é isso. Apesar de você estar num lugar muito quente, você acaba não sentindo essa questão do calor, por conta do vento. E a que a Rose falou, essa cordinha aqui, gente, ó, ela salva a vida, porque voa bastante. E também o fato da gente estar caminhando na orla, né, você tem a brisa do mar. Então, assim, eu não sinto calor, sinceramente. Eu acho, assim, bem confortável, porque você tem o vento que refresca e tem a própria umidade do ar que vem do mar. Então, é um ventinho gostoso. Então, eu não sou dessas pessoas das mais coloridas, não. Então, a gente nem sente. E, às vezes, o fato de ter esse vento fresquinho e a própria umidade que vem do mar, a pessoa acha que o sol não está queimando, mas ele está queimando. Embora você não esteja com calor, você está recebendo os raios nocivos. Por isso que é importante estar protegido, mesmo se você não tiver com calor. Vou para a próxima pergunta. Calçada a ser usada em uma caminhada pelo litoral. Acho que a Rosa já colocou, o Léo também colocou. A outra pergunta. Considerando que a comida será por nossa conta, iremos hospedar nos locais onde podemos comer? O Léo também já deu até essa sugestão também de um dia do jantar coletivo. Quanto ao Rosilene, espera só um pouquinho. O Corumbau, que é a primeira noite, Caraíva, depois Trancoso, esses lugares é muito tranquilo de comer. Você pode escolher o que você quer comer. Hoje eu quero comer tal coisa. Sair e comprar. Tem muitas opções de todos os tipos. O único lugar mais complicado para quem vai acampar. O primeiro dia, quem vai acampar, que é no restaurante da Glória, que apesar de ser um restaurante, o restaurante fecha às 5 da tarde, 4, 5 da tarde. Então, esse dia, a galera do camping, a galera que vai fazer o roteiro no camping, esse dia é um dia que a gente vai ter que cozinhar. Lá tem uma cozinha, tem um lugar lá que dá pra gente cozinhar. Obrigatoriamente, a gente tem que cozinhar nesse dia. E para os dois grupos, a Praia do Espelho. A Praia do Espelho tem restaurante, tem bastante restaurante lá. Só que eles fecham cedo. Eu sei que 6 horas da tarde, 6, 6 e meia, eles estão fechando todos. Uma ideia que eu pensei lá para os dois grupos para resolver isso isso. Era a gente tentar jantar mais cedo nesse dia. A gente chega, vai para lá, janta e depois belisca alguma coisinha. Ou essa questão do jantar, a gente cozinhar, compra alguma coisa no caminho, cozinha. E vai ser super gostoso também. A gente faz um prato bem diferente lá, bem gostoso. Essas expedições que a gente fez aí, que foram tudo com a alimentação que a gente fez, foi bem bom. Saiu umas coisas bem boas aí, viu? O pessoal foi se empolgando. No final, tava chique. É isso. Léo, tem a pergunta da Maria Aparecida, que ela colocou agora no chat, se dá para repetir sobre o calçado. Acabou a energia e ela ficou sem sinal, ele perdeu boa parte do que foi falado. O calçado vai depender muito. A Rose acho que explicou melhor do que eu essa parte. Vai depender muito do que você está acostumado. Uma opção boa é o tênis de caminhada, porque ele tem um amortecimento, você consegue... você tem uma absorção do impacto, o terreno é bem duro, você vai ter essa absorção, é uma opção boa. Uma segunda opção, que também aí vai depende muito de você, do que você está acostumado. Mas uma segunda opção é o sapato híbrido, a sapatilha, ou descalço, ou de chinelo. Aí vai muito do quão acostumado a andar descalço, o quão ruim andar descalço, e com tênis sem absorção de impacto vai ser para você. Para mim, é tranquilo. A Rose já falou que para ela não consegue andar com sapato que não tenha um sistema de absorção de impacto. Então, aí vai depender de cada pessoa. O que eu falei, isso aqui, a questão do sapato, precisa muito de ver qual a sua acessibilidade da pele do seu pé. O ideal é que você vá com um calçado que não seja bota, que bota é um pouco pesado, mas que lhe dê conforto. No meu caso, eu prefiro sapatos que tenham um sistema de amortecimento melhor do que uma simples papete, porque são muitos quilômetros que eu vou caminhar. E a areia é dura. E, vez ou outra, a gente tem que caminhar na terra seca,
né? Ela, às vezes, alguns dias vai ter que subir falésia, e alguns trechinhos de estrada, somente o dia que vai visitar os pataxós. Eu prefiro um tênis de caminhada. E a papete eu deixo somente para usar na hora que eu vou fazer a travessia nos rios, porque eu também não gosto de entrar na água sem a proteção dos pés, para não correr o risco de machucar, foi isso que eu falei. Mas a gente vai deixar isso aí também explicadinho no checklist, que nós vamos depois postar nos grupos e subir lá para o site, tá? A papete, Rosane, eu acho que tinha algumas coisas escritas no chat que eu não consigo acessar aqui no celular, mas se você conseguir acessar tudo lá, ler, ou talvez, parece que tem algumas contribuições, e parece que tinha algumas outras perguntas lá também, dá uma lida só para ver se eu me ficou lembro, tudo. eu me lembro aqui de, só voltando no calçado, é legal levar uma papete também, um chinelo, para usar nos momentos de descanso, na hora que a gente estiver na pousada, esse momento para dar um alívio para os pés. É importante também. Você falou das perguntas, eu me lembro de alguém ter perguntado algo sobre repelente. Repelente é importantíssimo, gente. Tem bastante mosquito, bastante, e levem repelente. Opa, deixa eu Vai colocar precisar. minha contribuição também, até sobre essa questão do repelente, porque, Pensei em você cara, mesmo. fui atacada e normalmente eu não tenho problemas com mosquito, mas eu passei aperto. E, Léo, você me salvou, viu? Se não Foi, fosse né? aquela sua pomadinha da madrugada, gente, eu tive a capacidade de bater na barraca do Léo 2 horas da madrugada, desesperada. Ele me viu, calcei sapato, coloquei roupa, ele olhou para minha cara e falou, para onde você vai? Eu falei, cara, eu tô quase que em parafuso. A experiência com questão do repelente, viu? Levem, é necessário. Rose, a questão do chat, o que tem as pessoas falando, a Marli também sugeriu também que se tiver alguém ela pode dar dicas de caminhada lá na cidade de Porto Seguro, ela está morando por lá. O Léo e a Coquinha, a tábua de maré, sem informações da maré só de 3 meses, a Marli colocou, a Verônica colocou também, que as perguntas no final, o que está acontecendo. A Marli também, a comida é deliciosa e tem muitas opções. O que mais? Eu coloquei também que o item essencial para todos os mochileiros é a lanterna de cabeça, a lanterna de cabeça. E a Simone vai precisar sair dessa live e vai estar aguardando o checklist no grupo. Boa noite a todos. A Simone vai conversando lá no WhatsApp. Essas foram as contribuições que estavam no chat, viu, Rose? As perguntas que estavam no WhatsApp também já foram todas respondidas. Pessoal, uma dica aí, tá? Não só para essa expedição, para o passeio de final de semana que vocês forem fazer no parque aí de Brasília mesmo. Lanterna. Levem lanterna sempre. Lanterna com pilha, de repente um joguinho de pilha a mais. Não pesa nada, essas lanternas são super levinhas. Você vai, acontece alguma coisa, torce o pé, o amigo machuca, quebra a unha do pé, tem dificuldade de andar no escuro, às vezes porque esqueceu a lanterna é uma das coisas mais difíceis que tem, e às vezes o celular falha, e a lanterna do celular não é boa igual, e aí você fica segurando o celular na mão, e aí você não tem, como uma lanterninha de cabeça, vai pagar, sei lá quanto, R$50 uma na Decathlon hoje, não sei, leva para qualquer lugar, eu devo ter umas 3 ou 4, dentro do carro tem uma, no kit de persoal tem outra, na mochila tem uma boa, então levem lanterna. Se eu pudesse dar só um conselho para todo mundo, é isso, leva a lanterna. A trilha, sempre, sempre. Ok. Adri, Oi. quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? A Adriana disse que vai agora, viu, Léo? Aí sim, Se tudo Adri. der certo, eu vou estar no grupo de Bom demais. 17 a 23. Bom demais. Você conhece lá já? Não. Conheço, sim, Porto Seguro, Trancoso, mas aquela coisa mais turística, né? Agora, caminhando eu nunca fiz, né? Tem partes que eu nunca... Vai adorar, Adri. Você vai nunca adorar. É muito legal lá, vai adorar. Se der certo, eu vou.
Acho que não, Rosa, acho que já foi bem esclarecedora a live e tem um roteiro também bem completo, eu não tenho dúvidas não. Só acrescentar que até o final de semana essa gravação vai estar lá no YouTube, caso alguém tenha perdido alguma parte ou quiser rever, pode estar vendo lá no YouTube. Aproveito para convidá-los a se inscrever no canal lá dos Caminhantes também. E é isso. Agradecer mais uma vez sua participação aí com a gente. Valeu. Deixa eu falar só um negócio antes da gente encerrar. Algumas pessoas Tem a última Léo, tem a última pergunta. Tá, a partir de quando será possível se inscrever? A Maria Aparecida. Era bem o que eu ia falar agora, sobre o contrato. As inscrições, na verdade, já foram abertas há bastante tempo, né? Já tem, inclusive, o que eu falei, são 12 vagas, mas já tem 14 pessoas inscritas, a gente vai ter que ver aí depois como vai ficar. E a gente está pensando em deixar a segunda turma com a opção das pessoas optar ou pelo rústico ou pelo comfort. E aí depois a gente vê qual foi a maioria, porque também não dá para trabalhar com os dois ao mesmo tempo, que é muito complexo. Mas aí, se houver demanda, a gente repete o formato comfort também na segunda turma. Mas a primeira turma já está com 14 inscritos, essas inscrições foram abertas há bastante tempo já. Como que os Caminhantes do Cerrado faz? A gente sempre fala um pouco sobre o local, e depois a gente apresenta o roteiro e já abre as inscrições. Então, se vocês verificarem as mensagens que estão lá no CDC News, tem lá, inclusive, o link para fazer a inscrição, e à medida que as pessoas vão se inscrevendo, a gente vai incluindo no grupo de WhatsApp específico. Então, nós já temos 14 pessoas inscritas. E aí para o momento, agora, o Léo vai depois encaminhar os contratos, e aí a gente vê se aquelas pessoas que realmente vão fazer ou não. Se houver mais vagas sobrando, a gente coloca mais pessoas, senão a gente abre a segunda turma, tá? Era isso que eu ia falar também. Eu ia falar que, terminando aqui, eu vou mandar o link com os contratos lá nos grupos, esse grupo que a Rose falou que já tem 14 pessoas. Eu vou enviar o link lá para todo mundo preencher o contrato. Preencher o contrato, aí a gente já começa com os processos de pagamento, ver quantas vezes vai parcelar, e aí já começou a rolar. Eu só não mandei os contratos ainda, porque eu queria esperar fazer a live, tirar todas essas dúvidas, esclarecer tudo que estava faltando, para a pessoa já ficar mais ciente. De repente, não manda o contrato para a pessoa vai lá, assina o contrato, não era o que eu pensei, não quero mais. Aí tem que tirar contrato, foi mais nesse sentido. Mas a partir de amanhã já dá para assinar o contrato. E até uma coisa que eu quero pedir para vocês, para me ajudarem nessa parte, é o que eu falei, alguns lugares, Praia do Espelho, por exemplo, alguns lugares, as opções são bem poucas, então eu preciso fazer essas reservas o quanto antes. E para eu fazer essas reservas, eu já tenho que ter quantidade de pessoas, quem realmente vai, já tem que ter um negócio mais garantido, porque eu vou ter que pagar. Quando o pessoal pede para fazer essas reservas, eles já pedem um adiantamento de 50%. Eu tenho que fazer esses pagamentos. E hoje me preocupa bastante a Praia do Espelho, porque se a gente não conseguir ficar nessa pousada, vai ser uma loucura. Eu tenho que nem sei o que a gente vai fazer. Então, vamos tentar agilizar isso. Amanhã eu vou mandar o contrato para vocês, para todo mundo. Aí quem realmente for, quem realmente estiver interessado, quiser fazer parte desse grupo, acho que todo mundo vai, a gente dar continuidade nisso o mais rápido possível, para eu já poder fazer esses acertos e a gente poder ficar mais tranquilo aí. E eu também, semana que vem, que dia que é hoje? Dia 15, logo eu estou indo viajar também. E eu estou indo para a Patagônia e eu vou ficar meio perdidão lá sem sinal, então tem que correr atrás disso, para a gente fazer isso com bastante tempo tranquilo aí. Beleza? Eu acho que do contrato era isso que eu ia falar. Mais pergunta, mais alguma informação aí para a gente encerrar? Léo, eu acho que tudo que era importante foi falado, né? Bastante detalhe, as dúvidas esclarecidas, e aí eu agradeço você mais uma vez por estar conosco. Agradeço aí a Rosilene, que está dando esse apoio, e a Adriana, né, que é a nossa CEL da TI, que organiza tudo aí para a gente, né? E no mais é desejar a todos aí uma boa travessia, porque é uma travessia linda. E se eu estiver no Brasil, talvez eu até vá fazer de novo.
Gostei desse formato comfort. Bom demais, gente. Eu também estou super contente de estar aqui. Que bom que deu para tirar as dúvidas de todo mundo aí. Que bom que essa mudança, essas alterações deixou vocês felizes. Que bom que o grupo já está praticamente cheio, já está até faltando vaga. Espero que a gente monte um segundo grupo, espero que vá bastante gente, espero que a gente curta bastante. E estamos juntos demais, demais, demais. É sempre bom estar aqui com vocês, já falei isso, vou falar de novo, é maravilhoso. E bom, vamos que vamos. Melhor que estar aqui com vocês é só estar na trilha com vocês. E a comidinha do Léo é muito boa, viu? Olha lá, essa ó, vou contar um segredo para vocês, gente, ó. Quando vocês forem fechar pacote com alguém, contratar uma agência, contratar um guia, vê, se o guia for gordinho e tiver comida incluída, vai na fé, não se preocupe, se o guia for gordinho, vai sem dó, vai que é bom. Eu gosto de contratar o guia gordinho e fortinho, porque eu falo que se eu machucar na trilha, vai conseguir me carregar. A gente carrega também. Rose, você tinha me pedido para chamar o Grandão também para participar, só que ele não pôde, ele estava viajando, ele falou que na hora da live ele ia estar dentro do ônibus. Aí ele falou, olha, eu não tenho como participar dentro do ônibus, não tem jeito, mas ele vai estar lá na Bahia. Vai estar junto com a gente no Chile, e vai estar na Bahia também. Vamos que vamos. Bom. Vai ser ótimo matar a saudade de vocês lá no Chile. Bom Pessoal, demais, boa gente. noite para vocês, bom descanso, aproveita o resto do feriado. Que hoje o meu foi assim, intenso. Gente, boa noite. Hoje tiveram 2 trilhas bem legais, desafiantes. Um abraço, obrigada aí mais uma vez, meninas, obrigado por quem prestigiou aí. A live vai estar disponível depois, mas não é a mesma coisa quando a gente participa presencialmente, é outra vibe. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa Valeu demais. noite. Um abraço a todos.